Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Ponte Preta, Figueirense. Olá, boa tarde, são 3h36, começando mais uma jornada esportiva do futebol Globo CBN, Série C do Campeonato Brasileiro. Que fase, hein? Olha só onde Ponte Preta e Guarani nos enfiaram. Série C do Campeonato Brasileiro, abertura da terceira divisão do futebol brasileiro, a estreia da Macaca, jogando fora de casa, no estádio Orlando Scarpelli, casa do Figueirense, o Furacão, o Figueira, o primeiro adversário da Macaca na terceira divisão do futebol nacional. E a gente tá aqui para acompanhar de perto essa caminhada, tanto de Ponte Preta quanto do Guarani, que buscam voltar o mais rápido possível para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa legal pra gente falar aqui enquanto a bola não rola. Vamos trazer os outros jogos da primeira rodada da Série C. Hoje tem clássico pelo Brasileirão, tem Palmeiras e Corinthians também com transmissão aqui do Futebol Globo CBN. Então, pra não perder mais tempo, tá no ar a jornada esportiva do Futebol Globo CBN Campinas. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Apresentação: Antônio Lupi. É isso, enquanto a bola não rola, você fica por dentro das principais informações da Macaca, que não entra em campo há mais de 50 dias. A última partida foi pela Copa do Brasil, derrota para o Concórdia e eliminação na competição nacional. É uma Ponte com algumas caras novas, mas para trazer todos os detalhes da Alvinegra, ela também tá na área, de volta, com saudade de fazer uma jornada esportiva. Adriana Almeida, uma excelente tarde pra você, um bom trabalho. E essa Macaca que vai disputar a Série C do Brasileirão, hein, Dri? Lupi, depois de 35 anos, forte abraço pra você, uma excelente tarde a todos os ouvintes CBN, hoje curiosos pra ver essa roupagem ponte-pretana na versão Série C. Foram 35 anos longe dessa divisão. A Ponte teve 49 dias desde o jogo contra o Bragantino, a saída precoce no Campeonato Paulista, para se preparar para essa passagem que espera ser muito breve na terceira divisão do Campeonato Nacional. Elenco experiente, essa é a aposta da diretoria, juntamente com a manutenção do técnico Alberto Valentim, que vem comandando a Macaca desde os primeiros dias da temporada 2025. A base que atuou no Paulistão tá mantida. Zagueiro Wanderson, uma das principais novidades nesse esquema que continua com 3 zagueiros. Ele que foi um dos 7 reforços contratados, de olho então na novidade Ponte Pretana no setor defensivo. Entre os desfalques, o atacante Gé e também o Emerson. A dúvida Elvis foi confirmada, mas segue no banco de reservas. Essa é a Adriana Almeida, que traz as primeiras informações da Macaca, que estreia na Série C daqui a pouquinho. A bola rola às 4h, faltam 20 minutos para a bola começar a rolar lá no Orlando Scarpelli. Aliás, quem vai narrar o jogo mais
tem muita história pra contar lá na Ilha da Magia. Só que casou e todas essas histórias, esse livro foi jogado dentro do mar. Debaixo do baú, né? Debaixo do baú. É num baú e no mar, né? Porque se jogar no mar não pode, porque polui o oceano. E esse Figueirense, hein, Adriana Almeida? O Figueira, o Furacão, como é que vem pra estreia contra a Macaca, hein, Dri? Olha, a quinta temporada já do Figueira na Série C. O Figueirense, que é um time tradicional do futebol brasileiro, mas nos últimos anos vive momentos de instabilidade e por isso não conseguiu ainda deixar a terceirona. O Figueira também há mais de um mês sem jogar desde a eliminação nas quartas de final do Campeonato Catarinense, quando caiu para o Avaí, né, um dos clássicos lá do Campeonato Catarinense. Foram 5 reforços do técnico Thiago Carvalho para esta Série C. E no atual elenco, não tem todo mundo 100% fisicamente, principalmente quem chegou depois. E até por isso, hoje, o técnico Thiago Carvalho coloca quem está em melhores condições físicas e técnicas. Não significa que vai ser o time base para o restante da temporada, mas é buscando esse bom começo em casa, o time do Figueirense, Lupi. Beleza, Adri, trazendo as informações do Figueira, o primeiro adversário da Ponte Preta na Série C do Brasileirão. Ele está aqui também faz um bom tempo que a gente não está junto em uma jornada esportiva, e isso é culpa deles, tá? Não é culpa nossa, não. Gabi Castro vai analisar tudo o que acontece dentro das 4 linhas. E essa Ponte versão Série C, hein, Gabi? O que esperar? Claro, você não consegue adivinhar, mas o que você imagina para essa competição que é bem complicada para quem acha que vai ser um pé nas costas? Tá enganado, né, Gabi? Boa tarde, uma honra ter aqui você novamente. Boa tarde, bom trabalho. Não vai ser fácil, não. Boa tarde para você, Antônio Lupi, Adriana Almeida, Júlio Nascimento, aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Já estava com saudades aqui de uma transmissão pela CBN Campinas. Bom, todo mundo na expectativa, né, para saber qual que é a Ponte Preta que vai entrar em campo, né? Ela deixou uma boa impressão no início do ano, escapando rapidamente do rebaixamento, brigando por classificação, venceu o derby em casa, mas ela foi perdendo força, né? E aí na última semana de fevereiro ela perdeu pro Bragantino em casa, não se classificou no Paulistão e teve o vexame diante do Concórdia, sendo eliminado na Copa do Brasil, jogo que ela estava vencendo tranquilamente, tomou a virada, era jogo único, portanto, essa foi a última Ponte Preta que entrou em campo com esta eliminação. E de lá pra cá se passaram então 49 dias, como disse a Adriana Almeida, né? 7 semanas, Alberto Valentim teve tempo para poder descansar, para poder treinar o seu elenco, para poder conhecer mais os próprios jogadores, elaborar diversas estratégias, e aí hoje é este primeiro capítulo. Complicado. Fora de casa a Ponte precisa pontuar, porque lá na frente o Figueirense pode ser um adversário na luta direto por uma classificação à próxima fase. Então a gente sabe que o campeonato ele se intensifica na segunda metade, na reta final. Muitas equipes começam o campeonato de uma forma lenta, porque sabe que ele vai até outubro, e a Ponte Preta não pode deixar, então, não pode desperdiçar pontos. Se vencer hoje ou conquistar um empate, ela já começa um primeiro passo, já dá uma confiança, já deixa de lado essa desconfiança desta última semana de fevereiro, com a eliminação no Campeonato Paulista, com a eliminação na Copa do Brasil, e ela começa a Série C de uma maneira diferente. Vejo a Ponte Preta com uma obrigação, sim, de conquistar o acesso. Sei que é muito difícil falar isso no futebol, né? Porque todas as equipes têm o seu investimento, têm treinamento, estão querendo este objetivo, mas a Ponte não tá 35 anos longe da Série C à toa. Então, a Ponte não é time de Série C, ela precisa conquistar este acesso, ela tem uma base muito forte, que foi bem determinado parte do Campeonato Paulista, e a gente espera sim uma Ponte Preta protagonista no Campeonato Brasileiro da Série C, mesmo com uma estreia muito difícil diante de uma equipe que também é tradicional, mas que já está há 5 anos na Série C, Lupe. Esse é Gabi Castro trazendo aí o panorama de Ponte Preta e Figueirense, que daqui a pouquinho entram em campo 4 da tarde, abertura da Série C do Campeonato Brasileiro. Aliás, a Série C começa hoje com outros 3 jogos. Além de Figueirense e Ponte Preta,
todos no mesmo horário. O Botafogo da Paraíba encara o Confiança. O CSA enfrenta o Anápolis, atual vice-campeão goiano. E o Ituano, que também foi rebaixado da Série B para a Série C, começa a sua caminhada contra o Brusque, outro time que foi rebaixado do ano passado para esse ano, para a terceira divisão do futebol brasileiro. Hoje também tem Brasileirão. Aliás, tem clássico, hein? Tem Palmeiras e Corinthians, 6:30 da noite, terminando a jornada de Ponte Preta e Figueirense, Figueirense e Ponte Preta. A gente já vai direto para Barueri, onde a CBN vai contar tudo o que acontece em Palmeiras e Corinthians. Também tem Juventude e Ceará às 4 da tarde. O Bragantino enfrenta o Botafogo, também às 4 da tarde em Bragança Paulista. 6:30 tem Palmeiras e Corinthians e 9 da noite tem Vasco e Sport. Ele já tá prontinho aqui. Júlio Nascimento vai contar a história do jogo que faz, hein, Júlio? Série C. Acabou a paz pro torcedor da Macaca e também pro torcedor do Bugre. Grande Júlio Nascimento, boa tarde, um excelente trabalho pra você. Júlio Nascimento. Tudo bem, né, Lupe? Boa tarde pra você, Gabi Castro, Adriano Almeida, todo mundo que está nos ouvindo e acompanhando aqui na CBN Campinas. Pois é, vai começar a Série C, mais uma edição desse campeonato que é tão difícil, tão complicado, tão complexo, né? Ano passado a gente acompanhou um pouquinho sobre a saga de alguns times que conseguiram uma boa campanha na primeira fase, caso do Botafogo, e aí chega na segunda fase, é uma outra competição. Você tem também exemplos opostos, né? O Remo, que não fez uma grande primeira fase, mas chegou depois no quadrangular final e conseguiu a classificação. Então a Série C é um campeonato traiçoeiro. A Ponte aposta aí na experiência, aposta na força da camisa. A gente fica aqui na torcida para que seja um campeonato positivo da Ponte, assim como foi no Campeonato Paulista. Estaremos juntos aqui para transmitir esse jogo contra o Figueirense. A última vez que eu narrei Ponte e Figueirense no Orlando Scarpelli, deu bom pra Ponte, hein? Foram 9 gols narrados, 9 na casinhas. Meu Deus. Pra conta, 7-2 pra Ponte. Lembra disso aí, Lupe? Eu lembro, foi Série B de 2020, mas esse jogo aconteceu em 21. Em janeiro, né, de 2021. Por conta da pandemia, né? A Série B, ela começou bem mais tarde, e os jogos da reta final da Série B de 2020 aconteceram em 2021. Eu lembro que foi um dia meio aleatório, era uma terça, quinta tarde, algo assim, não era um final de semana, né? Então, aquele calendário foi bem bagunçado. Jogo que ajudou o Moisés, né? A permanecer na ponte. A ascensão do Moisés, Tava né? numa lista ali. Exato. Que poderia sair da Ponte, marcou 3 gols e depois fez carreira hoje brilhantemente no Fortaleza. Aproveitando esse gancho, primeira partida de Leonaldi também, né? Que depois foi vendido o jovem Leonaldi. Vitória, né? Vitória, e agora está no Atlético Goianiense, certo? Certo, Vitória Atlético Goianiense, está no Dragão, Série B do Campeonato Brasileiro. Leonaldi, nascido em Campinas, nascido em Taubaté, né? Na verdade, ele fez toda a categoria de base no Taubaté e veio pra Ponte. No Burro da Central. Isso! Ô Lupe, eu tava aqui organizando a minha ficha técnica. Algumas peças conhecidas nesse Figueira, né? Do torcedor ponte pretano, o torcedor vai se lembrar aí do Gabriel Santiago, teve uma passagem recente, discreta, pela Ponte, né? Ex-náutico, Gabriel Santiago. Mas caiu bem, viu? No Figueirense, no Campeonato Catarinense, que ele lesionou na reta final. E assume a camisa 10, que antes era do Camilo, e agora vai pro Gabriel Santiago justamente por conta desse bom Campeonato Catarinense. Kaique, né? Ex-Flamengo, ex-Santos, jogador experiente. Kaique hoje já mais velho, né? Mas um jogador perigoso. Sim. E o 17 é o Wellington Nem, hein? Conhecidaço, hein? O Wellington Nem, que já tinha passado pelo Figueirense antes de história no Figueirense, então é um cara identificado. Então é um Figueirense que, assim como a Ponte, aposta na experiência, e a Série C, ela tem isso como uma marca característica, né, Lupe? Exatamente. Tem o Líger também no Figueirense, né? Zagueiro que passou aí grande parte da carreira no Oeste. Era o homem de confiança de Rogério Ceni no acesso do Fortaleza da Série B pra Série A faz muito tempo. E tem também o Marlisson, que um dia Gabi Castro apelidou de o inimigo do gol. Agora são 3:49 para você que está sintonizado na CBN, tanto no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, e também através do nosso WhatsApp 19991869070. Você pode participar da jornada esportiva. Mande sua mensagem, torcedor da Macaca.
Torcedor do Figueirense, por que não, que está acompanhando o jogo aqui pela CBN Campinas, fique à vontade que todas as participações serão aqui colocadas no ar. Nilson Belisário nos trabalhos técnicos, está no ar o Futebol Globo CBN. A gente faz uma pausa e daqui a pouquinho a gente volta com a ficha técnica e, em definitivo, Júlio Nascimento conta a história da estreia da Macaca na Série C, Ponte Preta e Figueirense. Futebol Globo CBN, pode ligar porque aqui tem jogo. Ponte Preta, Figueirense. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Tigo 8 Pro. A excelência tecnológica com novo e fascinante design. Esqueça tudo que você já viu e venha conhecer a 8ª maravilha do mundo, melhor ainda. Venha para o mundo do bom gosto, da exclusividade, do luxo e da melhor tecnologia do mundo. Acesse o site caoasherry.com.br e saiba mais. Desacelere, seu bem maior é a vida. A Corrida Integração completa 40 anos e você não pode ficar de fora dessa festa, né? Escolha a sua modalidade. Caminhada 5, 10 quilômetros ou encare os 21 quilômetros da meia maratona, além da Corrida Kids. Acesse corridaintegração.com.br e garanta seu lugar na maior corrida do interior. Inscreva-se agora. Corrida Integração, é tempo de voar. Apoio CBN Campinas. Com a Ford Caoa, o show é aqui. As melhores condições da AgriShow já estão disponíveis para a nova linha Ford Ranger 2026. A picape perfeita, mais tecnológica, robusta, segura e com 5 anos de garantia. Você encontra tudo isso desde já aqui pertinho, na Ford Caoa Campinas. Não perca essa oportunidade exclusiva Ford Caoa. Consulte condições, modelos e versões em caoa.com.br/ofertas. Desacelere, seu bem maior é a vida. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Figueirense. Três horas 53 minutos, novamente no ar com o Futebol Globo CBN. Gabi Castro, um detalhe importante e precisamos explicar o formato da Série C. Ele é totalmente diferente do que o brasileiro e também a Série B. Primeira fase da Série C, um turno apenas com 19 jogos. Os 8 melhores garantem classificação para a fase seguinte. 2 grupos de 4. Os 2 primeiros de cada grupo garantem o acesso e decidem a semi e depois a final. Então é um regulamento diferente e nessa primeira fase, Gabi, sem VAR, o que muda? O VAR a gente já está adaptado, né? Eu acho que por mais polêmica que existe em algumas partidas, ele é muito importante. Você vê a partida hoje que muitas vezes acontece um gol, vai pro VAR, é anulado. Então eu acho que traz um prejuízo pro Campeonato Brasileiro da Série C, principalmente o sistema defensivo vai ter que ter muita atenção com linha de impedimento, vai ter que tomar muito cuidado, porque vai ter que confiar no árbitro, vai ter que confiar no auxiliar, vai ter que tomar muito cuidado porque é aquele futebol raiz que a gente está acostumado, vai se resolver dentro de campo. Então eu acho que o treinador precisa conversar muito com os atletas porque não pode ficar na dúvida, não pode parar no lance para poder confiar no VAR. Então quando for fazer linha de impedimento, quando for ou pro atacante também, confia na jogada, vai até o final porque nós vamos depender do auxiliar e nós vamos depender do árbitro. Só uma reflexão rápida. Só uma reflexão rápida sobre VAR, não ter VAR. Esse elenco Ponte Pretano é muito experiente. Boa parte dele já jogava sem o VAR, né? Sim. Então, de repente, eu tô tentando olhar com um olhar de esperança de que a experiência do elenco da Ponte pode saber lidar com essa falta do VAR na Série C.
Aproveitando, Adriana Almeida, a Ponte Preta definida, né? Sim. E o Figueira? Também, inclusive com os dois times em campo. E a arbitragem? Já escaladíssimo. Então, Adriana Almeida rasga a ficha técnica do jogo aqui na CBN Campinas. Alô, alô, torcedor pontipretano, é a Macaca estreando na Série C. Com Alberto Valentim escalando o time. 13, Diogo Silva. 34, Wanderson. 4, Simon. 15, Arthur. 2, Maguinho. 27, Luiz Felipe. 55, Léo Oliveira. 14, Danilo Barcelos. 37, Serginho. 31, Vitor Andrade. E 7, Jean Dias. Repeteco Alvinegro, 13, Diogo, 34, Wanderson, 4, Simon, 15, Arthur, 2, Maguinho, 27, Luiz Felipe, 55, Léo Oliveira, 14, Barcelos, 37, Serginho, 31, Vitor Andrade e 7, Jean Dias. No banco, 1, Pedro Rocha, 5, Rodrigo, meia dúzia, Sérgio Rafael, 8, Dudu, 10, Elvis, 17, Toró, 20, João Gabriel, 26, Vicente Concha, 28, Pacheco, 35, Diego Tavares e 37, Bruno Lopes. Figueirense! Avante Figueirense, pra frente furacão, cimbote, esquadrão de aço, és o tesouro do meu coração. O técnico Thiago Carvalho coloca o Figueira em campo com 12, Fabrício, 2, Léo Maia, 37, Lucas Dias, 4, Líger e meia dúzia, Samuel, 5, Breno, 35, Flávio, 8, João Lucas, 77, Renan, 90, Felipe Augusto e 11, Marlisson. Repeteco do Figueira, 12, Fabrício, 2, Léo, 37, Lucas, 4, Líger, meia dúzia, Samuel, 5, Breno, 35, Flávio, 8, João Lucas, 77, Renan, 90, Felipe Augusto e 11, Marlisson. No banco, 52, Igor Gabriel, 3, Felipe Santiago, 4, Kaique, 10, Gabriel Santiago, 17, Wellington Nem, 22, Leonan, 28, Rafinha Potiguar, 29, Gabriel Moraes, 33, Johnny Douglas, 79, Rei Fit e 92 para Yuri. A arbitragem do jogo. O trio vem lá do Rio de Janeiro. Tarciso Pinheiro Caetano é o dono do apito. Seus auxiliares, Gustavo Mota Correia e Thaís Marques Fonseca. O quarto árbitro é de Santa Catarina, Franciel dos Santos Martins. O comentário do jogo. Gabi Castro. 49 dias depois, técnico Alberto Valentim mantém a base do Campeonato Paulista, né? Das 7 contratações que a Ponte fez, apenas uma estreia, que é o Wanderson, zagueiro, que veio do CSA. Então, é a mesma base da Ponte. Maguinho deve começar na lateral direita, com uma dupla de zaga, Wanderson e Simon, e o Arthur na lateral esquerda. E aí você pode fazer com 3 zagueiros, então Wanderson, Simon e Arthur, e aí você libera o Maguinho pela direita, você libera o Danilo Barcelos pela esquerda. É aquela variação que a gente já está acostumado no Campeonato Paulista. Pode ser um 4-4-2, pode ser um 3-5-2. É novidade, né? Ganhando uma confiança mais uma vez. Luiz Felipe começou o Campeonato Paulista como reserva. Ao longo da competição ele entrou algumas vezes, jogou até que bem, e aí ganhou a confiança do técnico Alberto Valentim. Então, ele faz uma dobra pelas laterais, porque você tem o Maguinho lateral direito, mas você tem o Luiz Felipe. Em determinado momento do jogo, o Luiz Felipe pode virar lateral direito e libera o Maguinho para ser um ponta direita. Você tem o Arthur na esquerda e você tem o Danilo Barcelos, hoje capitão da equipe. Também Arthur pode ser lateral esquerdo, Danilo Barcelos homem de meio campo pela esquerda, ou a inversão, Danilo Barcelos fica no sistema defensivo e solta o Arthur. A saída de bola da Ponte deve acontecer com o Léo Oliveira, vai ter que ser rápido, vai ter que ser um jogador que vai ter que prestar muito atenção, porque certamente o Figueirense vem para uma marcação, pressão, então é cargo do Léo Oliveira fazer essa transição com mais velocidade. Serginho deve ser o meia da Ponte, ora jogando como meia, ora jogando numa ponta, porque daí você tem 2 atacantes, Vitor Andrade, que é um jogador de beirada, deve jogar aqui pelo lado esquerdo, válvula de escape da Ponte, jogador rápido, e tem o Jean Dias, né, que é o principal atacante da Ponte,
até arriscando um pouquinho, né, Antônio Lupe, porque ele foi expulso na Copa do Brasil, um torneio da CBF, e o jogo seguinte de torneio de CBF é hoje Campeonato Brasileiro da Série C. A Ponte deve estar se resguardando juridicamente, né? Deve ter acionado seus advogados, deve ter um documento da CBF que está autorizando o Jean Dias a atuar no dia de hoje, por isso que corre esse risco, porque ele é um jogador importante, é o principal atacante da Ponte, então por isso ele entra em campo, ele pode jogar centralizado, mas ele pode jogar numa ponta também. O que a gente precisa analisar, ela não tem um meia de origem, o Elvis ele tá no banco de reservas. Então, como é que vai ser essa criação da Ponte? Ela vai jogar só no contra-ataque, visando o Vitor Andrade? Ou o Serginho vai conseguir carregar essa bola, ou vai chegar com qualidade através do Léo Oliveira? Então é algo pra gente poder observar que Ponte Preta, depois de 49 dias, vai atuar. Se vai ser só reativa, se vai ficar contente com o empate fora de casa, ou se ela vai querer a posse de bola, se ela vai propor e se ela vai querer a vitória fora de casa. Já vimos na imagem aí, Antônio Lupe, Júlio Nascimento, Adriana Almeida e os amigos que estão nos acompanhando, o árbitro já estava fazendo uma contagem com os capitães. 1, 2, chegou em 8, a bola tá com o goleiro ainda, teremos escanteio. Então é algo pra gente poder observar também. Não tem VAR e também tem o tiro livre aí de escanteio, caso o goleiro faça uma cera um pouquinho maior. É um drible, né? Na lei, porque a lei ela diz 6 segundos, seria tiro livre direto dentro da área, ninguém cumpria isso, então há uma mudança, o goleiro que fica 8 segundos com a posse de bola é escanteio para o seu adversário. Mais um ingrediente pra gente poder observar, porque você pode dar de graça a bola pro adversário e sofrer um perigo. Esse é Gabi Castro trazendo aí o panorama do duelo entre Figueirense e Ponte Preta, abertura da Série C do Campeonato Brasileiro. O árbitro gosta de uma resenha em 4 horas e 2 minutos e ele ainda tá conversando com a galera lá. O jogo era para ter começado às 4 da tarde. Agora sim, o pessoal já fazendo aquela última corrente de oração, aquele último incentivo, aquele último contato dos jogadores próximos ali no gramado do Orlando Scarpelli, o palco do jogo. E você pode mandar mensagem pra gente. 19, o código de área 991869070. Já quero abraçar aqui, ó, o Lucas Maciel. Bora Macaca, tá sintonizado. E olha só que coisa interessante, Júlio Nascimento Guimarães. Ele é bugrino, mas está junto com a velhinha dele, a esposa, a namorada, acompanhando a Ponte Preta, porque ela é Ponte Pretana. Que confusão que deve ser. Júlio Nascimento passa o comando pra você para trazer as emoções de Ponte Preta e Figueirense. Júlio Nascimento. Antônio Lupe com o melhor pré-jogo aqui na CBN Campinas, e a partir de agora o assunto é Série C do Campeonato Brasileiro. É a primeira rodada da 3ª divisão do futebol nacional. Estádio Orlando Scarpelli, apita o árbitro, a bola está rolando em Floripa. São os primeiros movimentos de Figueirense e Ponte Preta. A partir de agora, muita emoção para você. Figueirense, Ponte Preta. Júlio Nascimento. Rasgando emoções, acompanhando aqui a primeira descida da equipe do Figueirense, trocando passes pelo campo de defesa. Liger, Eric domina, trabalha a bola pelo meio, já entrega a bola, sai jogando pelo campo de ataque com o João Lucas. João Lucas faz o domínio de bola, soltou pela ponta direita, vem pro comando ofensivo o time do Figueira. Ponte se defende neste momento, faz a movimentação pelo lado direito, tentou o passe, Léo Maia atrás, a jogada pelo campo ofensivo, tentou ali o drible pra cima do Arthur, a bola saiu em lateral. O Arthur tá apontando, tá dizendo que é dele. A arbitragem entende de forma diferente, o jogo segue, lateral marcado pro Figueirense fazer a cobrança. 40 segundos, são os primeiros movimentos de Figueirense. Ponte Preta é a Série C do Campeonato Brasileiro. Sai jogando Léo Maia, tentou o lançamento, afasta a defesa da Ponte, Vitor Andrade fica com o rebote, a bola sai novamente lateral. Arremesso está marcado, é pro time do Furacão fazer a cobrança pelo campo de defesa. Troca passes do Figueirense, Lucas Dias, é ele quem domina, trabalhando com o Liger. Ele faz o passe pela ponta esquerda, vai rodando, bola, o time do Figueirense pelo campo de defesa, procurando espaço, foi obrigado a voltar com o goleirão Lucas Dias. Ele entrega a bola nos pés de Fabrício, vai ser jogando por time do Figueirense. Domina Fabrício, entrega para Lucas Dias. Ele levanta a bola para o campo de ataque na ponta direita. Renan vem pro domínio, posição legal, segundo o árbitro. Ele quem domina, vai pra finta, pra cima do primeiro. O João Lucas pediu por dentro. Ele tentou fazer o chute, afasta a marcação, tira dali. A bola volta para Samuel, rasgou por dentro, tentou fazer a finta para cima do primeiro, afasta a marcação do time da Ponte. Completa na sequência, tira o perigo. A bola volta pro Figueirense, vai ser jogando pelo campo de defesa. Os times se estudando.
aprendendo, se conhecendo. É só a primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que nesta competição, atualizada há 3 temporadas, um turno, todo mundo contra todo mundo, 19 rodadas, 20 times, os 8 melhores se classificam à segunda fase. E aí serão 2 grupos, né? Um quadrangular final, 2 grupos, os 2 melhores de cada grupo acessam a Série B do Campeonato de 2026 e aí entram numa fase de mata-mata para definir o campeão da temporada. Júlio. Pois não, Gabriel Castro? Pro torcedor já visualizar neste começo, né? Maguinho realmente o lateral direito, com o Luiz Felipe, um homem do meio campo pela direita, Arthur na zaga, Danilo Barcelos meio do lado esquerdo e no ataque Jean Dias na direita, Vitor Andrade na esquerda e o Serginho um pouquinho mais centralizado. Sai jogando o time do Figueirense pelo campo de defesa. Samuel tentou levantar a bola para o campo de ataque. A bola bate na marcação, desvia. Rebate ali no Léo Oliveira. A lateral está marcado. É para o time do Figueirense fazer a cobrança pela ponta esquerda. São os primeiros movimentos 0-0 no Orlando Scarpelli. Estádio construído em setembro de 1960. Capacidade para 19 mil torcedores. Hoje com uma lotação mais central, atrás do gol, mais espaços em Florianópolis, a capital catarinense. E agora ali a tentativa da jogada pela ponta direita. O João Lucas acabou errando ali a jogada com o Léo. O Léo Maia, a bola volta de graça para o time da Ponte. Arthur, ele que vem para a cobrança do lateral, entrega recuado para Danilo Barcelos. Ele faz inversão da direita para a esquerda, bola para o outro lado, volta para Maguinho. Maguinho dominando, entregando a Wanderson. Wanderson para Maguinho, soltou a bola para Luiz Felipe, não consegue, domina, a bola volta para Samuel. Pisa na bola, entrega a jogada no meio para João Lucas. Vem a marcação do Simon, afasta o perigo, tira dali. A bola volta para Maguinho. Maguinho entregou no campo de ataque. A bola chega agora para Luiz Felipe pela ponta direita. Ele pisa na bola, solta Léo Oliveira. Léo Oliveira atrasa para Wanderson. O Wanderson deixa na comunicação ali com o Maguinho, ele faz o domínio e vai recomeçar pro time da Ponte, afasta o perigo Wanderson, zagueirão estreando com a camisa na macaca, buscava Jean Dias, afasta a marcação, tira dali, a bola voltou pra ponta direita para Serginho, adiantou, mas não tá valendo mais nada porque o Jean Dias estava impedido e aí acabou fazendo ali um bloco em cima do jogador do Figueirense, por isso o jogo tá parado, Adriano Almeida. A bandeira do auxiliar 1, Gustavo Mota Correia, subiu o Jean Dias muito à frente. A gente lembra que o atacante pontepretano, né, o Gabi falou um pouquinho antes do jogo começar, foi expulso na Copa do Brasil no jogo contra o Concórdia. Teoricamente não poderia atuar hoje, porque quando é expulso precisa cumprir a suspensão no campeonato seguinte, né, no jogo seguinte daquela mesma organização, no caso a CBF, que está organizando o campeonato, mas a Ponte conseguiu um efeito suspensivo. O Jean Dias ainda não foi julgado e por isso a Ponte Preta acionou seu departamento jurídico e está respaldada, esperamos, né, Júlio, que sim, tudo certo, para o Jean Dias hoje ser o principal atacante pontepretano. Pois é, né? A gente sabe que no Campeonato Brasileiro, seja qual for a divisão, isso acontece muitas vezes. Às vezes a Ponte acaba levando vantagem de 1 ponto, 2 pontos sobre algum adversário lá na frente. E aí sempre tem aquele recurso e tudo mais, mas acredito que a Ponte tenha se respaldado, espero assim, com o departamento jurídico. 4h50 no primeiro tempo. Por enquanto, 0-0, Figueirense e Ponte Preta, você acompanhando a Série C do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem mais bola rolando, hein? É a vez do Guarani estrear amanhã contra o Maringá às 4 horas da tarde, diretamente do estádio Brinco de Ouro da Princesa. A CBN transmite pra você. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 5 minutos e 30, é o primeiro tempo em Florianópolis. Segue. Figueirense 0. Ponte Preta também 0. Central da bola. Antônio Lupe. E já tem gol no Brasileirão. O Bragantino abre o placar contra o Botafogo em Bragança Paulista. Aos 5 minutos, Eduardo Sacha foi pra rede. Bragantino 1, Botafogo 0. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem muito futebol, tem a Série C do Campeonato Brasileiro com Ponte e Guarani em ação. É o campeonato decisivo para o futebol de Campinas tentar voltar à Série B no ano que vem. A bola volta para o goleiro do Figueirense, Fabrício sai jogando pelo campo de defesa, levanta a bola lá para o campo de ataque, sobe Léo Oliveira. Ele tentou fazer o passe à ponta direita, a bola fica de graça para o time do Figueirense, sai jogando com o Lucas Dias. Acabou pisando na grama ali, olhou para baixo, não tem nada não, queridão. Pode seguir o jogo. A bola volta para Samuel devolvendo lá pelo campo de defesa, recomeça com o jogador que é Flávio entregando pelo campo
campo de defesa para Lucas Dias, ele movimenta a bola pela ponta direita, ela chega no Léo Maia. Léo Maia soltou no campo de ataque, vem o Figueirense, cavadinha pro João Lucas, invadiu grande área, pintou o gol do Figueirense, afasta, tira a defesa da Macaca, completa, Wanderson tira dali, rebote do Serginho, deu tronco ali pra cima do jogador do Figueirense, a bola saiu, é lateral, chegada perigosa agora do Figueirense, intervenção importante do Wanderson, Adriano Almeida. O Madison tava ali perto, cheio de vontade de chutar essa bola e quem sabe conseguir uma primeira finalização, lembrando 6 minutos e ninguém ainda tentou chutar pro gol nesse comecinho de partida lá no Orlando Scarpelli. Tempo de análise aqui na CBN com Gabriel Castro, 0-0, Gabi. 6 minutos de uma bola que fica apenas no campo de defesa da Ponte, né? A Ponte tem muitas dificuldades, ela não consegue sair jogando, o Figueirense faz uma marcação-pressão, a transição da Ponte é muito lenta, Léo Oliveira já perdeu a bola, o Simon já saiu jogando, o Luiz Felipe já foi desarmado, então é um Figueirense que está tentando imprimir um ritmo de jogo mais rápido e a Ponte ainda perdida em campo, né? Ainda essa ausência de 50 dias longe dos gramados neste início de jogo, a Ponte está saindo um pouquinho atrás, então tem muitas dificuldades, é um Figueirense que está mais interessado na partida e a Ponte ainda tentando se encontrar, então é um início de jogo ruim da Ponte. 7 minutos do primeiro tempo, você acompanhando a Série C do Campeonato Brasileiro aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Figueirense troca passes pelo campo de defesa, Líger entregando a Samuel para a ponta esquerda, ele vem para a finta, soltou para Renan, bateu de fora da área, travado, a bola voltou para João Lucas, para Renan, ajeitou, Renan atrás, tentou a fazer a finta na primeira tentativa, caída, falta. Jogo tá parado, falta marcada pra cima do Breno, falta marcada pro time do Figueirense, bater Adriano Almeida. Falta do capitão Danilo Barcelos agora, o Breno ia evoluir, ia fazer o drible muito perto da entrada da área e aí o Danilo deixou o pé, caiu e já parou o jogo, todos os outros jogadores, porque era uma falta muito clara mesmo, agora o árbitro vai montando a barreira, dali dá pra ir direto, hein, Júlio? Uma falta frontal com 3 jogadores da conferência, ali o camisa 11, o Mailson, ex-jogador da Ponte, tá ali conversando, rapaziada vai batendo, trocando uma caixa. 8h30 no primeiro tempo, 0-0, tá tudo igual. É a oportunidade da bola parada. O Renan ali abdicou da bola, deixou ali pro Mailson, pro Felipe Augusto. Os 2 jogadores estão conversando, tem um terceiro ali também para dar a opção da canhota. O Mailson deixou quieto, foi convencido. Deixa ali a bola o Mailson para os seus companheiros. Falta marcada para o time do Figueirense. 9 minutos do primeiro tempo. Preocupação no gol do Diogo Silva. Goleiro experiente da Macaca, fez um grande campeonato paulista. Dos melhores jogadores da Ponte do campeonato estadual. 9 minutos do primeiro tempo. 0-0. É falta para o time do Figueirense fazer a cobrança. Autorizado. Vem para a bola o time do Figueira. Atenção, a expectativa. Autorizada a cobrança. A bola vai direto para fora. Por cima do gol, a bola passa, vai embora, tiro de meta marcado pro time da Ponte a fazer a cobrança, Adriano Almeida. Uma cobrança muito ruim do Renan, né? Tinha que ter um outro gol lá em cima para tentar chegar perto lá do travessão do segundo gol lá de cima. Porque pegou embaixo demais da bola e agora a Ponte Preta com muita dificuldade mesmo para sair jogando. Serginho domina, entrega a bola pro campo de ataque pro time da Ponte, solta a bola com o Jean Dias. Jean Dias contra a marcação do Líger, ele é habilidoso, ele é rápido, Jean Dias dominou, faz o cruzamento do outro lado para Arthur, dominou, invadiu grande área, Arthur, andeu atrás, chegada do Barcelos, a bater pro gol, tentou a cavadinha, pediu pênalti, arbitragem, mandou seguir, Serginho bateu para fora do gol. Sobre o gol, a bola vai embora pela linha de fundo. Tentativa da Macaca agora na velocidade do contra-ataque, Indri. Na tentativa do Maguinho, né, finalizar, mas um pouquinho antes o Danilo Barcelos tentou o levantamento dessa bola para a área e a bola bateu na região do braço, né? Eu não vou dizer que eu vi no braço, porque a gente também não tem um visual tão privilegiado, mas bateu numa região que motivou uma reclamação do Danilo. Mas, Danilo, de repente você não tá lembrando que não tem VAR na Série C, então o juiz dificilmente acho que vai dar um pênalti como esse que foi reclamado. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. São 10 minutos, quase 11 do primeiro tempo em Florianópolis. Orlando Scarpelli segue. Figueirense. 0 pro Figueira. Ponte Preta. 0 pra Ponte. Central da bola. O Bragantino vai vencendo o Botafogo por 1-0. O Eduardo Sacha aqui no nosso WhatsApp. O Vini tá de olho em Figueirense e Ponte Preta. O João Lucas falou: meu Deus, parece amistoso. Não tem nem placa de publicidade no estádio.
Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. A Série C do Campeonato Brasileiro. Samuel domina, entrega errado, voltou pra Serginho. Vitor Andrade passou, pediu. Serginho foi puxado, é falta. O jogo tá parado, o Serginho fica ali no visual com o Vitor Andrade, que tava passando sozinho, livre, hein, Adriano Almeida? Mas foi puxado pelo Flávio, né? O Serginho, que é um dos jogadores mais habilidosos desse elenco ponte pretano, foi tentar fazer o giro. O Flávio não quis saber, não tá tão perto da grande área, mas pode ser uma jogada perigosa, principalmente em 2 toques. Tudo indica que o Jean Dias ou o Danilo Barcelos vão levantar essa bola pra área. Quantas festas será que o Serginho já pegou com o Neymar aqui na Ilha da Magia, hein? Ah, algumas, né? Um dos melhores amigos do Neymar, Serginho, hoje com a 37 da Ponte Preta. Serginho? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim hoje em dia, viu, Júlio? Jean Dias, é falta para o time da Ponte autorizada, abdicou, vai Barcelos ameaçou, é Jean Dias, cruzamento na boca do gol, afasta a marcação do time do Figueirense, tira. A bola volta para a Ponte com o Maguinho domina, entrega para Arthur pela ponta esquerda, vem para a movimentação, Victor Andrade. O Victor Andrade vai para a finta, para cima do primeiro, tentou ali a tabela com o Arthur, faltou ali o entrosamento agora na tabelinha, a bola fica de graça pro Figueirense, vai ser jogado com o Léo Maia. O jogo tá parado, falta marcada, é pro Figueirense fazer a cobrança pelo campo de defesa. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. 13 minutos do primeiro tempo, Gabriel Castro 0-0. Sentindo falta da transição da Ponte, né? Eu entendo a estratégia do técnico Alberto Valentim, ele deixa a equipe com a preocupação defensiva, então é uma Ponte que fica toda atrás da linha da bola, os 10 jogadores, quando o Figueirense tem essa posse, estão atrás do meio-campo, mas em contrapartida, ela precisa da velocidade. Então o Léo Dias não está dando essa velocidade, o Serginho também não, Jean Dias aparece muito pouco, então é uma Ponte Preta que precisa ter um pouquinho mais de velocidade. Aos poucos, né? Nos últimos minutos ela já teve uma finalização com o Maguinho, neste momento está no campo de ataque, então quem sabe a partir de agora é uma Ponte Preta que consiga ficar um pouquinho mais no ataque, mas ela precisa ser um pouquinho mais ágil, ter um pouquinho mais de mobilidade com o seu ataque. Domina o time da Ponte pelo campo de defesa, 13h30, tá tudo igual, 0-0. O Diogo Silva, goleirão do time da Macaca, manda a bola lá pro campo ofensivo, despacha, a bola passa por todo mundo, não vai sobrar com ninguém. Ô, Julio, volta de graça pro Fabrício, fica nisso, pois não, André? Chama mesmo a atenção o comentário até do nosso ouvinte João Lucas, né? Não há placas de publicidade. Não sei se é porque o campeonato ainda tá muito no começo, a CBF ainda não tá comercializando as cotas, né? Mas eu já vou deixar um recado aqui, Antônio. Primeiro, o ataque da Ponte. Jean Dias domina pela ponta direita, vem pro campo de ataque, Jean Dias faz a finta, puxou pra perna esquerda, pra perna direita, tentou o cruzamento na primeira bola, bateu na marcação, voltou pra ele, Luiz Felipe passou, pediu, Jean Dias tentou cruzar mais uma vez, a bola voltou pra Léo Oliveira, ajeitou pra Victor Andrade, afasta a marcação, tira dali. Na sequência tentou matar com falta, não conseguiu. A bola volta para Marlisson, mas ele não chega na bola antes dele, defesa da Ponte. Agora o Danilo Barcelos pagou geral ali pro Léo Oliveira. Pois não, Adriana? Só um recado pro Lupe que amanhã vai estar no Brinco de Ouro. É mais fácil de tomar bolada sem placa, hein, Lupe? Atrás do gol ali, a reportaiada vira alvo na Série C. É só ficar atrás da rede. Eles não acertam. Desculpa a crítica construtiva. Veio uma crítica aí, né? Mas não deixa de ser verdade. 15 minutos. 15 minutos do primeiro tempo, tá tudo igual, tá 0-0. Lucas Dias domina, entrega a bola pelo campo de defesa, Léo Maia passa pela ponta direita, Lucas Dias se manda, vai embora. Ninguém cerca ele, tentou o passe, não entendeu, ele é jogado, Breno, a bola volta para Arthur. Ele puxa o contra-ataque para o time da Ponte, de solta a bola pela ponta esquerda para Victor Andrade. Victor Andrade dominou contra a marcação do primeiro, Arthur passou pela ponta esquerda, vai bater pro gol, para fora do gol. Sobre o gol, Vitor Andrade manda longe, é tiro de meta pro Figueira bater. Tiro de meta, 2 chutes a gol, primeiro uma falta lá do outro lado do Renan e agora o Vitor Andrade aqui a favor da Ponte, os 2 chutes muito longe do gol, muito longe. 15 minutos e a emoção da Série C tá perto de 0 ainda. O futebol vai ser difícil, hein? 15 minutos do primeiro tempo. É a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos torcer aí, né, E parece que é tudo num ritmo diferente, né? A Série C, ela traz um ritmo diferente. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN.
16 minutos do primeiro tempo, Orlando Scarpelli na Ilha da Magia, capital catarinense segue. Figueirense 0 pro Figueira. Ponte Preta. Macaca também tem 0. Central da Bola. Lupe. Todos os outros jogos da primeira rodada da Série C, tudo por enquanto 0-0. Botafogo da Paraíba e Confiança, CSA e Anápolis, Ituano e Brusque. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muita futebol pra você. 16 minutos, é um primeiro tempo, tá tudo igual, 0-0, tudo empatado. Vai ser jogando o time da Ponte pelo campo de defesa, tiro de meta ali, o Diogo Silva, ele vai deixar ali o Simon fazer a cobrança, né? O zagueirão, Júlio, pois não, Gabi? Eu acho que fica evidente, né? Essa sua observação desse ritmo diferente, é um ritmo mais lento até aqui, porque de fato, né? As duas equipes, o Figueirense foi eliminado com uma certa antecedência no Campeonato Catarinense, né, nas quartas de final, então também está um longo período sem atuar, e a Ponte também 49 dias sem uma partida oficial, fez alguns jogos treino, né, neste período, mas é muito pouco, né, pra gente poder ver um bom desempenho para a estreia. Então, neste início, é um início mais lento, a Ponte jogando fora de casa, se resguardando. Então, de fato, a gente vai demorar um pouquinho ainda e o torcedor vai ter que ter paciência para a gente poder acompanhar uma Ponte Preta que a gente espera. O início, por enquanto, não está sendo bom, né? É uma certa limitação. Ponte com muitas dificuldades para conseguir chegar ao ataque. E o ouvinte pode mandar mensagem e participar através do 19-991869070 991869070. Participação do ouvinte, Lupe. Manda um abraço aqui pro Marcos Fiapo, final do telefone 1753. Boa tarde. Em 12 minutos de jogo, percebe-se que esse time é um catado. Foram 50 dias de pseudo treino, fora que se diz que é um dos maiores orçamentos da Série C. A primeira crítica já foi pro ar e um grande abraço pro Derivaldo, torcedor do Palmeiras, está na expectativa, daqui a pouco tem clássico Palmeiras e Corinthians na CBN. Palmeiras já saiu na frente do Corinthians hoje, hein? Pelo Brasileirão Feminino 2-1 contra o Corinthians no derby no Parque São Jorge. 18 minutos do primeiro tempo, 0-0, Figueirense e Ponte. Tá tudo igual, tudo empatado. Sai jogando o time do Figueiredo pelo campo de defesa, Léo Maia. Ele quem vem pra cobrança do lateral, se apresenta ali, pede a bola ao Flávio. Mais à frente também a opção do Felipe Augusto. Ele vai tentar esticar a bola pra Maílson, matando o peito, a bola volta pro time da Ponte, mas a arbitragem tá marcando a falta. Jogo parado, falta marcada pro time do Figueirense fazer a cobrança lá pelo campo de ataque. Vai sair na movimentação o time do Figueiredo no meio campo. Léo Maia entrega pra Breno. O Breno domina, solta a bola pelo comando de defesa, agora com Flávio. Flávio deixando pra Líger. Líger pra Lucas Dias. Pra Líger. De zagueiro pra zagueiro, fica nisso o time do Figueirense, busca espaço, a Ponte marca atrás da linha. A bola volta pra Líger, capitão do time do Figueiredo, entrega a bola com o João Lucas por dentro. Ele foi pra finta, pra cima do primeiro, recebe a falta, a arbitragem tá marcando. Falta marcada pra cima do camisa 8, tudo passa pelo João Lucas, né? É o jogador da articulação nesse time do Figueirense, hein, Adriano Almeida? E por isso até a Ponte Preta vai fazendo algumas faltas técnicas, né? Estratégicas ali para não deixar o time evoluir e chegar muito perto da grande área. Esse time experiente da Ponte faz isso, sentindo aí o peso de tantos dias sem jogar. Me parece um pouco pesada as pernas dos jogadores ponte-pretanos. Figueirense agora com falta vai lançar essa bola para a área da Macaca. E é na bola parada que vem o time do Figueirense, 0-0 contra a Ponte. Autorizado, vem pra bola, Léo Maia tá pertinho dela, tomando distância também ali o Samuel, é ele que vem pra cavada, Samuel levanta a bola na grande área, ligeiro de cabeça, afasta a defesa da Ponte, tira Arthur, completa, ele dá um toque na bola, solta a bola com o Serginho tenta fazer o pivô, foi pro solo, pediu a falta, a arbitragem deu. Jogo tá parado, falta marcada, é pro time da Ponte fazer a cobrança lá pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 20 minutos é um primeiro tempo em Florianópolis. Começou a Série C. Figueirense 0. Ponte Preta também 0. Central da Bola. Lupe. 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Juventude vai empatando com o Ceará 0-0, 21 minutos do primeiro tempo. E o Botafogo vai perdendo para o Bragantino lá em Bragança Paulista. Bragantino 1, Botafogo, o atual campeão brasileiro, 0. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo. Felipe Augusto vem pro campo de ataque, tentou, passa ali pro Léo Maia, antecipa a defesa da Ponte e coloca a bola pra lateral. Arremesso está marcado. Flávio domina, entrega Léo Maia pela ponta direita, ele faz a movimentação pela ponta direita, vai recomeçar pelo campo de defesa. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. De segunda a sexta, Carlos Alberto Sardenberg comanda o CBN Brasil.
Notícias por inteiro no meio do dia. CBN Brasil. Hora de análise aqui na CBN, 21 do primeiro tempo, 0-0, Gabi. 20 minutos e a gente tem de destaque positivo o Arthur, tá? Defensivamente levando a melhor em todas. Você citou agora há pouco o Felipe Augusto, né? E o Arthur tá muito ligado na partida, ele consegue fazer o desarme. O problema é depois o que fazer com essa posse de bola, né? Então é uma Ponte Preta que segue com muitas dificuldades. No intervalo, o Alberto Valentim vai ter que conversar com essa rapaziada, vai ter que fazer algumas mudanças. Não precisa fazer substituição, se quiser, mas dentro de campo a Ponte precisa ter uma postura um pouquinho diferente, né? A transição precisa ser mais rápida. Essa posse de bola, quem que é o articulador do time? É o Serginho? Porque se for o Serginho, ele tá jogando como se fosse um homem centralizado de ataque, né? Então a Ponte ela fica sem meia. Então esse é um problema. Muitas vezes ela rouba a bola e aí o Jean Dias fica isolado pela direita, o Vitor Andrade fica pela esquerda, prende muito a bola, ele já foi desarmado 2 vezes, seria interessante o Vitor Andrade soltar um pouquinho mais rápida essa bola, e o Serginho ele fica centralizado muitas vezes numa posição que é como se fosse um centroavante, ele não tem porte de centroavante, então a Ponte ela não tem meia, e aí o Figueirense consegue congestionar o meio campo, fica com essa posse de bola, só que ele não agride tanto a Ponte também, porque ele tem as suas limitações. Então é um Figueirense com a posse de bola no campo de ataque, mas daí o sistema defensivo da Ponte, por enquanto, dando conta do recado. Falta marcada para o Figueirense fazer a cobrança. Léo Maia vem na movimentação, troca passes pelo campo de defesa. Pois não, Dri? Cartão amarelo, o primeiro da Ponte na Série C para o camisa 55, Léo Oliveira. O árbitro ainda assinalou várias faltas na sequência e aí acabou que uma hora não tinha jeito. Pendurado, então, um dos volantes mais marcadores da Macaca. Léo Oliveira quase foi pro Figueirense, a Ponte segurou. Uma boa notícia, Gabriel Castro? Uma boa notícia. Eu acho que demonstrou no Campeonato Paulista que tem potencial junto com o Dudu. São jogadores que, tecnicamente, para um Campeonato Brasileiro da Série C, eles se destacam. Então, é um jogador que sabe sair jogando. Entenda-se Criciúma, tá? Quando eu falei Figueirense. Quase foi pro Criciúma. R$500 mil. Aí seguraram. 23 minutos do primeiro tempo, troca passes, Arthur entrega a bola com Barcelos faz a movimentação para Simon hoje jogando zagueiro central, ele tenta o lançamento na primeira bola, bateu na marcação, ficou vivo, Barcelos tenta consertar, entrega para Léo Oliveira gira a bola para Luiz Felipe, tem aberto pela ponta direita, Maguinho, Luiz Felipe se atrapalha com a bola, mas ele vem com o corpo, soltou para Jean Dias, o toque foi curto, a bola volta para Renan, ele vem na movimentação, soltou para a chegada do Breno tentou o passe ali pela ponta esquerda, mandou direto para fora, aliás o Flávio número 35 quem erra o passe lateral está marcado, é pro time da Ponte fazer a cobrança. 24 minutos é o primeiro tempo, confirmando amanhã. Tem bola rolando às 4 horas da tarde para Guarani e Maringá. É a primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. 50 dias depois, 50 dias de espera e a bola está rolando novamente pro futebol de Campinas na temporada 2025. E agora o Léo Oliveira ali tá conversando com o Breno, se enrolando ali com camisa 5, a arbitragem tá dizendo que foi lateral. O Léo Oliveira tentou cavar uma falta, a arbitragem tá insistindo, é lá na lateral. E agora sim o Wanderson vai colocar a bola em jogo. 24:30 do primeiro tempo, 0-0 Figueirense e Ponte Preta. Mas que enrolação, hein, pra cobrar a falta. O Wanderson ia cobrar, deixou pro Serginho ameaça fazer o passe pelo meio, volta. Júlio, é Série C. É tudo mais devagar. Calma. Tudo num ritmo diferente. Você tá acostumado com o seu Manchester. Não, mas aí, atualmente também, tô falando um negócio. É quase Série C também o United ultimamente. E agora mais uma falta marcada, o jogo tá parado, falta marcada em cima do Léo Oliveira. Antes ele fez a falta. E agora recebeu o pisão ali, cobrando do árbitro justamente o mesmo cartão amarelo, Adriano Almeida. Tomou um pisão no tornozelo esquerdo, sai manquitolando o Léo Oliveira, mas o árbitro não quis saber de cartão. Como para esse Figueirense Ponte Preta, né? Não deve ter tido 10 minutos de bola rolando de 25 no total até agora. Sai jogando o time da Ponte pelo campo de ataque, Serginho quem domina, vem pra finta, pra cima do primeiro, Serginho levanta a cabeça, amigo do Neymar, soltou pra Danilo Barcelos de primeira pra Léo Oliveira no campo de defesa, ele recomeça, entrega a bola pela ponta direita, vem no comando com o Wanderson adiantou demais, mas deu certo, ele tabelou com o zagueiro adversário, faz a cavadinha na ponta direita, Wanderson. Direto pra fora, lançamento foi muito forte, ela vai embora, a linha de fundo, é tiro de meta pra Macaca, pro time do Figueirense fazer a cobrança. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN.
Sofríveis 26 minutos do primeiro tempo. Noilândia Scarpelli segue. Figueirense 0. Ponte Preta Também 0. Central da Bola. Oi, Lupe. Deixa eu abraçar a galera que tá aqui no YouTube. O Osmar Bangar, o César, o Thiago Carvalho, rapaziada toda participando aqui através do chat Thiago Carvalho é o YouTube. técnico do Figueirense, né? E como é que ele tá no YouTube? Ih, vai você, Júlio. Não, pode ir. E como é que ele tá no YouTube? Será que ele está acompanhando Ele tá no a transmissão? banco ali, ó, com o celular. Pra ouvir o Gabi Castro, para pegar as orientações e tentar surpreender a macaca. Na Série C, por enquanto, tudo 0-0. E só pra gente terminar esse giro pela Superliga da Suíça, o Zurique vai perdendo em casa pro Basel, 2-0 intervalo de jogo. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo. Gosta de chocolate suíço, Lupe? Já provou, não? Gosto, mas no momento estou sem açúcar. 27 minutos do primeiro tempo, falta marcada para o Figueirense fazer a cobrança. O jogo para muito, né, Adriano Almeida? Para muito. E agora a falta é pelo lado direito. O Léo Maia, quem tá por ali, vai ser mais uma bola parada. É a arma que o Figueirense tem tentado usar um pouquinho mais para assustar a Ponte, porque apesar de ter mais posse de bola, também não tem uma eficiência tão grande para levar algum perigo ao Diogo Silva. Vamos ver agora nesse levantamento que vai vir ali do Léo Maia, que tá perto da bola. É falta marcada para o time do Figueirense fazer a cobrança. Vem o Furacão, a Macaca se defende neste momento, 27:30. Autorizado. Vem para cobrança Samuel e Léo Maia. A arbitragem pediu para esperar. Agora sim o Samuel faz ali o sinal que vai levantar na segunda trave. Léo Maia abdicou, deixou para Samuel, pintou cruzamento na segunda trave, direto no gol. Vem para a defesa Diogo Silva. Segura firme, o goleirão da Macaca vai ser jogado com tranquilidade. Ele solta a bola pela ponta direita para Maguinho. Maguinho domina, despacha a bola, bate na marcação do jogador René. Volta lá pro campo de defesa do time da Macaca. Léo Oliveira consegue o domínio, vem embora Léo Oliveira. Ele tenta o toque do outro lado, afasta a marcação, tira. A bola volta para Vitor Andrade, escorregou, cometeu a falta na sequência. O Vitor Andrade tentou o domínio, acabou escorregando e aí cometeu a falta. O jogo tá parado, falta marcada contra a Ponte, Adriano Almeida. Um lance meio bizarro, né? Na hora que o Vitor Andrade ia arrancar pra disputar essa bola, ele caiu, passou o rapa no jogador do Figueirense e o Figueira tenta descer. O time do Figueirense vem para o campo de ataque, lançamento pela ponta esquerda, a bola passa por todo mundo, vai embora. É lateral marcado para o time do Figueirense fazer a cobrança com 21:30 é o primeiro tempo. Você acompanhando o Futebol Globo CBN Campinas, temporada 2025. E agora uma confusão ali do Wanderson com o Renan. Na verdade é o Marlisson, camisa 11. E a arbitragem vai amarelar geral, Indri. Sim, amarelo então pro 11 do Figueirense, o Marlisson, e também pro estreante da Ponte Preta, camisa 34, Wanderson. Se estranharam por ali. Vamos ver como é que é a sequência dessa confusãozinha entre os dois. 29 minutos do primeiro tempo, vem pro campo de ataque, João Lucas bateu pro gol, a bola vai direto, linha de fundo, tiro de meta para a equipe da Ponte bater. Tiro do João Lucas na tentativa, mas mais uma vez uma bola para fora, sem trabalho algum pro Diogo Silva. Falando um pouco da torcida, torcedores do Figueirense marcam presença no Orlando Scarpelli e torcedores pontepretanos também estão nas arquibancadas lá em Florianópolis. 0-0, tudo igual. Legal, né, ver essa união nas arquibancadas. Poderia se estender para todos os jogos, para todo o Brasil, porque temos muita violência atualmente. 29:40, vem o time do Figueirense para o campo de ataque. Jean Dias vem na cobertura, escapa da marcação ali. O jogador do Figueira vem na tabela com o Jean. Deu certo, a bola fica com ele, vem com o Flávio. Flávio dominou, tocou no ataque para João Lucas. João Lucas adiantou, soltou para Renan. Renan vai tentar o levantamento na grande área para Felipe Augusto. Sobe Diogo Silva, vem para fazer a defesa. Agarra firme, o goleirão da Macaca fica com ela, vai sair jogando. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 30 minutos do primeiro tempo, 30 minutos jogados no Orlando Scarpelli, segue. Figueirense 0 pro Figueira. Ponte também tem 0. Central da Bola. Antônio Lupi. Série B do Campeonato Brasileiro, Chapecoense vai empatando com Coritiba 0-0. Pelo Brasileirão, Juventude e Ceará 0-0. Bragantino vai vencendo o Botafogo por 1-0. Eduardo Sacha foi quem marcou o gol do Massa Bruta.
Futebol Globo CBN. E vem para ataque, a Ponte domina, Jean Dias esqueceu a bola, recuperou. Jean Dias domina, solta a bola com o Luiz Felipe adiantou para Serginho busca espaço, não encontra espaço, foi obrigado a voltar. Ele entrega a bola com Barcelos para Arthur domina, tem a Barcelos mais uma vez, é para ele o toque, Simon se apresenta lá atrás, vai recomeçar o time da Ponte, trabalha com paciência, Simon para Wanderson vai ser jogador aqui pela ponta direita do campo de defesa. Wanderson ameaçou com categoria, finta o João Lucas, volta com o goleiro Diogo Silva vai despachar a bola lá pra frente, ele manda a bola na direção do Vitor Andrade, deixa a bola passar, o zagueiro do Figueirense domina mal, bola volta pra Vitor Andrade, foi pro solo, pediu falta, a arbitragem manda seguir, ela fica pro time do Figueirense na ponta direita com Léo Maia chama na tabela do Felipe Augusto, escapa na marcação do primeiro, adiantou, soltou, levantamento, vem na boca do gol, afasta a marcação do time da Ponte, Simon por baixo, faz o corte completo na sequência, Léo Oliveira vai sair jogando pro time da Ponte. E aí, Gabriel Castro, tem 31 do primeiro tempo, 0-0, Gabi. Segue o Figueirense melhor, com mais posse de bola, joga no campo da Ponte, mas finaliza muito pouco, né? Só 2 vezes para a sorte da Ponte. E a Macaca, naquele jogo de muitos erros, né? Ela tem erro de passe, ela tem erro de lançamento, ela tem erro de posicionamento, por isso que ela comete muitas faltas e já tomou 2 cartões amarelos, 2 jogadores defensivos, Léo Oliveira e Wanderson, que é um perigo. Ela insiste em algo que ela fez no Campeonato Paulista e que muitas vezes não deu certo, que são aqueles lançamentos, né? Buscando sempre o Jean Dias ou o Vitor Andrade. E erra a maioria, então ela dá de graça essa bola pro Figueirense, agora tentou mais uma vez o lançamento e ficou muito fácil para a zaga do Figueira poder afastar. Então, quando ela não joga com um centroavante, o Gé ainda está no departamento médico, o Jean Dias fica do lado direito, o Vitor Andrade fica do lado esquerdo e o Serginho não é centroavante. Então, ofensivamente, falta uma peça ali para a Ponte, falta um meia para poder carregar essa bola e chegar com qualidade até os atacantes. Então, fica muito fácil para a defesa do Figueirense. Se eu fosse o Alberto Valentim, aí sim, eu já pensaria em alguma alternativa para ofensivamente a Ponte ter mais jogador para poder atacar e tentar esse primeiro gol. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. 4 em campo, de segunda a sexta, sempre às 8 da noite. Uma discussão inteligente e bem-humorada sobre as notícias mais relevantes do esporte. E vem Figueirense pro campo de ataque, Renan domina pela ponta esquerda, deixou ali pelo lado esquerdo, tenta fazer a finta para cima do primeiro, ele inverte da esquerda para a direita, bola boa para Léo Maia por dentro, ele carrega, procura espaço, solta a bola no comando, ele vem pro toque de bola para Felipe Augusto deixa na direita, vem para Lucas Dias para Léo Maia faz a movimentação, devolveu para Lucas Dias, vai orientando ali o seu sistema defensivo, a bola volta para Flávio, vai organizando a jogada pelo campo de ataque, faz inversão da direita para a esquerda, boa bola, é para Samuel, adiantou, soltou para Renan tentou fazer a finta para cima do primeiro, ele protege, busca espaço, Renan ainda ele contra a marcação do primeiro, chega a defesa da Ponte, vem para fazer o desarme, manda a bola para fora, a bola vai voltar recuperada lá pelo sistema defensivo do time da Macaca, e você pode participar da nossa transmissão, mande a sua mensagem 991869070, 991869070 é o WhatsApp da CBN que fica à sua disposição, pode mandar aí a sua interação. Orlando Scarpelli, hoje recebendo um público razoável, né? Para uma estreia de Campeonato Brasileiro da Série C, todas as regiões ali com uma boa concentração, com exceção ao gol que neste momento é defendido ali pelo Fabrício, aí sim aquela região ali não está ocupada neste momento pelos torcedores. Pois não, Gabi? E a pressão é grande, né, no Figueirense, porque é um time que fora de campo vive ali uma indefinição em relação a SAF ao Figueira. Malisson invadiu grande área, vai tentar bater travada, afasta a defesa da Ponte e tira. Seria a primeira boa chegada, mas o Malisson já estava impedido, não estava valendo mais nada. Pois não, Gabi? Eles estão tentando fazer ajustes, né, na SAF, a equipe do Figueirense. Começou em 2021 e ainda está tentando se acertar. Tem a eliminação precoce no Campeonato Catarinense, caindo nas quartas de final. 5º ano de Campeonato Brasileiro da Série C. O Marco Aurélio Cunha, né? É o que montou esse time do Figueirense. Tá lá no Figueira, mas tendo muitas dificuldades, né? Então a gente vê uma boa presença do público, mas é um Figueirense que tá tentando ainda se reencontrar, né? Se restabelecer aí no cenário nacional. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN.
35 minutos jogados, por enquanto no primeiro tempo segue. Figueirense 0. Ponte Preta Também 0. Central da Bola. E saiu o primeiro gol da Série C do Campeonato Brasileiro e o gol é do CSA. O time alagoano abre o placar para cima do Anápolis. CSA 1, Anápolis 0. Botafogo da Paraíba 0, Confiança 0. Ituano 0, Brusque também 0. Os jogos da terceira divisão do futebol brasileiro. Futebol Globo CBN. Pode ligar, que aqui tem muito futebol pra você. A bola volta pro campo de ataque do time do Figueirense. Contra-ataque 3 contra 3. Vem lançamento do Malisson, buscava Renan. Wanderson antecipa. Ele salva o time da Ponte, consegue fazer o desarme. João Lucas recupera pro Figueirense, tocou no apoio. É pra Malisson. Malisson adiantou, tentou fazer a finta pra cima do primeiro. Vem Wanderson mais uma vez. Duas jogadas, intervenções importantíssimas agora do Wanderson. E a defesa da Ponte, bobeou, a bola voltou pra Malisson, invadiu, o João Lucas tentou, o chute foi pro solo, pediu pênalti, a arbitragem mandou seguir. Rapaz, que pressão do Furacão, Adriano Almeida. E o Wanderson segurando bem ali o lado direito da defesa, esquerdo do ataque do Figueirense, agora desce a Ponte. Vem pro campo de ataque o time da Ponte, Serginho dominou, soltou a bola pela ponta direita, vem a bola até Maguinho pra Luiz Felipe, ele chama na tabela, Jean Dias, tocou pra Luiz Felipe, devolveu pra Jean Dias, vai tentar bater pro gol, bateu pra fora! Jean Dias resolveu arriscar e mandou a bola pra fora, Adriano Almeida. Eu diria que foi o lance mais perigoso do jogo em 37 minutos de realização dessa estreia da Ponte na Série C. O Jean Dias tentou, eu não sei o que está acontecendo com o gramado do Orlando Scarpelli ou se são os jogadores da Ponte que entraram com alguma trava inferior, mas não é a primeira escorregada de um jogador da Ponte nesse primeiro tempo. O Vitor Andrade também já escorregou, outros jogadores. E foi o que aconteceu na finalização do Jean Dias. A hora que ele colocou o pé de apoio, ele escorregou. Ainda assim, o lance foi perigoso. A bola levou um certo perigo. Poderia ter sido melhor se não fosse esse escorregão. E agora os jogadores param por um tempo técnico, uma parada técnica. Sol bastante forte lá na Ilha da Magia, Júlio Nascimento. É isso aí, Florianópolis, a capital catarinense. O jogo tá parado, então tempo de análise aqui da CBN. Jean Dias, no primeiro chute perigoso da Ponte no jogo, Gabi Castro. E no início, né, o Wanderson fez 2 interceptações importantíssimas. O Marlisson se enroscou com o zagueiro Ponte Pretano e aí os jogadores do Figueira ficaram pedindo pênalti. O árbitro não deu, a Ponte conseguiu puxar um contra-ataque, agora um contra-ataque muito lento. O G. Dias fez uma tabela com o Luiz Felipe, que demorou muito para poder avançar, então eu acho que falta um pouquinho de ousadia, falta uma esperteza do sistema ofensivo da Ponte, falta mais jogadores no campo de ataque, então acho que isso é um problema também, é uma Ponte que está muito defensiva, mesmo assim, conseguiu chegar ao campo de ataque, aos trancos e barrancos, com muita lentidão, e aí o G. Dias, no momento da finalização de perna esquerda, escorregou, saiu à esquerda do gol, então foi uma finalização mais próxima do gol, por isso que a gente coloca aqui o melhor chute da Ponte com 37 minutos, agora é muito pouco, né? Eu entendo, são quase 50 dias sem uma partida oficial, é uma equipe que está buscando ainda uma questão de ritmo de jogo. Agora, entrosamento não deveria ser um problema, né? Porque é a mesma formação do Campeonato Paulista. O único jogador que está estreando hoje é o Wanderson, zagueiro. De resto, todo mundo já conhece, todo mundo já jogou junto. Então, eu esperava uma Ponte Preta num outro patamar, num ritmo diferente. Mas, enfim, está conseguindo segurar o Figueirense. Sai jogando o time do Figueirense pelo campo de defesa. A bola solta pela ponta esquerda para Samuel. Samuel vem arrancando contra a marcação do primeiro toque. A bola por dentro. A bola volta pro time da Ponte, recuperada pelo Arthur. Ele entrega Danilo Barcelos, terceiro zagueiro da Macaca. Solta a bola pela ponta esquerda novamente. Arthur e Serginho. São eles as duas opções neste momento. Movimenta, devolveu, soltou a bola por dentro. Agora a Simon. Simon domina para Macaca. Primeiro zagueiro da Ponte. Soltou para Serginho. Vem articular a jogada pelo campo de defesa. Serginho dominou, soltou essa bola de primeira para Wanderson. Wanderson para Serginho, é ele quem vem pro domínio de bola, lá vem Serginho, Wanderson passou, pediu na ponta direita mais uma vez, de primeira para Serginho, do outro lado tem Barcelos, prefere voltar com o Simon, Simon levanta a cabeça, soltou para Wanderson, lado direito do campo, Wanderson pisa na bola, solta a bola com Serginho, Serginho fica trocando passes agora com os zagueiros da Macaca, chamou, falou. E essa é uma mudança,
tá? Então agora o Serginho, ele saiu daquela posição centralizado, como se fosse um centroavante, e ele vem buscar jogo como se fosse um primeiro volante. Aí já me agrada mais, porque daí a Ponte fica com um articulador, o Serginho vindo buscar o jogo e essa bola chega com mais qualidade ao ataque. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 41 minutos do primeiro tempo em Floripa, segue. Figueirense 0. Ponte Preta Também 0. Central da Bola. E o Anápolis empata o jogo contra o CSA, que abriu o placar com o Marcelinho, só que o Celeri empatou o jogo pro time goiano, 1-1, 42 minutos do primeiro tempo. E pelo Campeonato Brasileiro, tem gol na rodada, o Ceará abre o placar contra o Juventude. Ailon, aos 48 minutos, abriu o placar lá no Alfredo Jaconi. Juventude 0, Ceará 1. Futebol Globo CBN. Escanteio pra Ponte, levantamento na área, afasta a defesa do Figueirense, a bola vai sobrar pra Jean Dias, afasta a marcação, tira dali. Rebote do Figueirense, o João Lucas fica com ela. Colocou pra Malisson, tem pedido. Não tá valendo mais nada, impedido, camisa 11, o jogo tá parado. E tivemos uma alteração no time do Figueirense, Adriano Almeida. Sim, por lesão, né? O camisa 5, Breno, levou a pior numa disputa de bola, fez uns testes ali na beira do gramado, mas não deu pra ele. O Breno sai para a entrada do camisa 28, Rafinha Potiguar. E Júlio? Pois não, Gabi? Chance desperdiçada da Ponte, tá? Jean Dias teve uma ótima oportunidade dentro da área, no bate e rebate, era o momento dele chutar firme, marcar o primeiro gol, e aí um chute mascado, a bola nem chegou ao gol do goleiro Fabrício, então precisa caprichar. Tá difícil poder chegar, são poucas oportunidades. Quando chega, o Jean Dias não conseguiu aproveitar. Troca, passa a Ponte pelo campo de defesa. Wanderson vai ser jogando contra a marcação do Renan. Bola bateu nele, saiu em lateral, arremesso está marcado. É manual pra Ponte fazer a cobrança pelo campo de defesa. Futebol Globo, CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, em 99,1 FM. Central da Bola. O Botafogo abre o placar. Botafogo da Paraíba contra o Confiança. Jogo na Paraíba. Botafogo 1, Confiança 0. Segundo consta, a segunda maior folha da série C, né? Botafogo, segundo consta, um levantamento feito pelo jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul. O Botafogo tem aí uma folha acima de R$1 milhão. 43 minutos do primeiro tempo. 0-0, tudo igual. Léo Oliveira tenta 0 jogando, a bola volta para o time do Figueirense com o João Lucas. João Lucas pisa na bola, solta a bola com o Renan. Renan contra a marcação de 2 jogadores. Se livra da bola, Renan. Escapou da marcação de 2 jogadores. Foi pro solo, pediu falta, a arbitragem deu. O Alberto Valentim tá desesperado, dizendo que a bola saiu. A arbitragem entendeu que não. Que antes disso houve o toque do jogador da Ponte, por isso a bola pertence ao time do Figueirense com 43 minutos desse primeiro tempo. 0-0, tá tudo igual por enquanto no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, a capital catarinense. Já tem central da bola, intervalo, contando como foi esse primeiro tempo, tentando trazer uma ideia, né, de como pode voltar a Ponte para o segundo tempo para ter um rendimento melhor diante do Figueirense. Jean Dias domina, entrega a bola com o Luiz Felipe para Jean Dias, tentou passe, abriu com o passe de Jean Dias, tá tudo certo com ele, a bola bateu no Marlisson, voltou pra Ponte, a lateral, marcado pelo campo de defesa com 44 minutos do primeiro tempo. Já o árbitro vai ali apontar quanto teremos de acréscimos neste primeiro tempo. O jogo começou parando demais, né, Dri? Depois a bola rolou, só que sem grandes ações até aqui, então acho que não vai fugir muito do tradicional, né, Dri? 3 minutinhos, mais ou menos, mas um jogo muito picotado, né? Mas quando fica picotado dessa forma, a arbitragem não reflete isso muito nos acréscimos, pelo menos é o que a gente vê normalmente. Vamos ver aí se vão ser mesmo uns 3 minutinhos, mas que comecinho de Série C, eu vou dizer com delay ou em câmera lenta, para não dizer mais nada. Qual que é o principal ponto que a Ponte vai ter que melhorar, em Gabi Castro, pro segundo tempo? É a transição, né? Uma Ponte Preta muito lenta, e aí ela facilita a marcação pro Figueirense, e aí facilitando a marcação pro Figueirense, ela erra passe, ela erra lançamento, ela finaliza muito pouco, ela não tem presença ofensiva, então acho que tudo passa pela velocidade. A partir do momento que ela pega a bola, os jogadores que estão marcados não conseguem se desmarcar, não tem velocidade, então aí fica muito fácil pro Figueirense retornar com essa posse de bola. É que o Figueira também erra uma barbaridade, né? Então facilita pra Ponte.
E vem Figueirense pro campo de ataque, afasta a defesa da Ponte, tira Wanderson. Mais a bola 4. Volta para Jean Dias, o contra-ataque do time da Ponte. Jean Dias, ele vem na velocidade contra a marcação de 2 jogadores, foi pro solo, pediu falta, a arbitragem vai marcar ali a bola pro time da Ponte. Eu tive também acabei esquecendo, né? Tivemos ali uma parada técnica praticamente, né? O atendimento ali do Breno. Os jogadores ficaram ali 2 minutos conversando com a arbitragem, talvez tenha sido esse o critério do professor Tarcísio Pinheiro Caetano. É lateral marcado para o time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de ataque. Vamos até 49. 46 minutos jogados no primeiro tempo. A Ponte está no ataque. Maguinho faz o passe para Serginho. Serginho no apoio é para Luiz Felipe. Luiz Felipe fez o pivô, escapou da marcação do primeiro. Ainda ele conduz. Luiz Felipe tentou passar por 2 jogadores. Foi desarmado. A bola volta para o time do Figueirense. Tenta sair jogando Líger. Líger entrega a Samuel. Samuel recuou, soltou essa bola para Rafinha Potiguar. Ele levanta a bola para o campo de ataque. Simon de cabeça sobe, fica com ela. A bola volta para o time da Ponte com Léo Oliveira. Léo Oliveira tentou escapar da marcação do primeiro. A bola volta para Barcelos pela ponta esquerda. Para Arthur, para Barcelos, passe muito forte. A bola se perde em linha lateral, afasta o perigo, time do Figueirense. É lateral marcado para Macaca fazer a cobrança lá pelo campo de ataque. Aliás, posse de bola é pro time do Figueira. Da Ponte. Pra Ponte. A bola tá aqui, ó. Meu Deus, é a Série C. A bola volta para Jean Dias. Jean Dias levantou na boca do gol, afasta de cabeça, tira, manda a bola para fora, Léo Maia. Escanteio marcado pro time da Ponte, Adriano Almeida. Vai ser o segundo para Macaca nesse primeiro tempo. Agora pelo outro lado esquerdo do ataque Ponte Pretano. Deve ser o último lance desta etapa inicial. Danilo Barcelos apenas caminha em direção à bola. 47 minutos do primeiro tempo, escanteio marcado pro time da Macaca. Minutos finais, chegamos a 47 deste primeiro tempo, vamos até 49. Figueirense Ponte 0-0, a Macaca tentando, quem sabe, abrir o placar na bola parada, pode ser um fator diferencial nesta Série C. Jean Dias, autorizado, o vento está a favor do gol da Ponte, hein? Jean Dias, autorizado, levantamento fechado, toca de cabeça, afasta a marcação, a bola tá viva, vai sair, saiu. Fez ali a jogada de segurança, agora colocou a bola pra fora, o jogador do Figueira, novo escanteio, Adriana. É mais um, Jean Dias nem saiu do lugar, já fica ali pra cobrar de novo, deve cobrar e o árbitro apitar o final. E bateu bem o Jean Dias, que ele bateu com muito veneno na primeira trave, novo levantamento, toque, passa por todo mundo, vai embora. Passou muito perto ali do Victor Andrade, teve a chance, Adriano Almeida. Muito perto, não só do Victor Andrade, mas de outros jogadores pontepretanos que fechavam ali na pequena área. Sorte do Figueira essa, melhor oportunidade da Ponte já no apagar das luzes da primeira etapa. Essa bola parada aí com o Jean Dias, 2 lances de perigo, hein, Gabi Castro? E se tá difícil com a bola rolando, né, uma alternativa é isso, tentar explorar uma falta próximo da área, explorar o escanteio, ter o capricho, né? Então, nos minutos finais aí, 2 oportunidades para a Ponte, a chance desperdiçada pelo Jean Dias, né? Um com o chute e o outro que não conseguiu chegar no gol, e através do escanteio que passou aí pelo Victor Andrade, acabou furando a bola, não alcançou, mas uma reta final de primeiro tempo em que a Ponte conseguiu ali respirar. Apita o árbitro, aponta o centro do campo, termina o primeiro tempo. Figueirense 0. Ponte Preta também 0. Central da Bola. 4h52. Ponto final no primeiro tempo de Figueirense 0, Ponte Preta também 0. Que sofrível, hein? Pelo amor de Deus, já diria o outro. Me ajuda aí, produção. Washington Melo diria essas frases, né? Grande Washington, que sempre acompanha a transmissão da CBN Campinas. Gabi Castro, parabéns, porque você conseguiu trazer detalhes de um jogo que, olha, 0 de emoção. E daqui a pouco se preparem, porque a rapaziada, os comentaristas que estão participando da nossa transmissão estão bem bravos com o que a Ponte Preta apresentou neste primeiro tempo. Por enquanto, 0-0. Só para informar aqui que saiu o gol na rodada do Campeonato Brasileiro, Juventude empatou com Luiz Mandaca. Nos acréscimos, Juventude 1, Ceará também 1. Esse jogo pelo Campeonato Brasileiro. Outra partida que está no intervalo, o Bragantino vai vencendo o atual campeão brasileiro Botafogo por 1-0, gol marcado por Eduardo Sacha.
Adriana Almeida, antes do Gabi Castro, por favor, as opções que o técnico Alberto Valentim tem no banco de reservas caso queira mudar a Ponte Preta já pro início da segunda etapa. Bastante opção pro Valentim, viu? Banco recheado. Além do goleiro Pedro Rocha, tem o Rodrigo, o Sérgio Rafael, o Dudu, o Elvis, Toró, o João Gabriel, o Vicente Concha, o Pacheco, Diego Tavares e também o Bruno Lopes. E o técnico do Figueirense, o Thiago Carvalho, já fez uma troca, né? Sim, o Rafinha Potiguar entrou no lugar do contundido Breno no banco do Figueira. Igor Gabriel, Felipe Santiago, Kaique, Gabriel Santiago, que poderia estrear, um dos craques aí desse time, Wellington Nem, Leonan, Gabriel Moraes, Johnny Douglas, Rei Fit e também o Yuri. Também os dois bancos com bastante opções, Lupi. Essa Adriana Almeida, que volta daqui a pouquinho no segundo tempo para Figueirense e Ponte Preta 0-0. Gabi Castro, por que o primeiro tempo foi tão ruim? Porque o ritmo foi lento, né? Das duas equipes, quase 50 dias sem uma partida oficial, é evidente, as duas equipes estão sentindo essa falta de ritmo, de jogo mais intenso, por mais que tenha treinado, tenha feito jogo treino, mas quando chega Campeonato Brasileiro da Série C, com a presença do público, com aquele nervosismo, né? Isso acaba entrando em campo também, e a gente acabou sentindo das duas equipes, principalmente da Ponte, né, que joga fora de casa, então ela fica mais retraída, tentando explorar um contra-ataque, então ela explora mais quando a bola sai, ela quer gastar mais o tempo, ela tá jogando com o relógio a Ponte, então ela tem um ritmo mais lento, ela cozinha a partida, e o Figueirense que joga em casa, ele tenta acelerar um pouquinho mais o ritmo, mas ele erra bastante também, então é um jogo de muitos erros. A proposta da Ponte defensivamente, ela foi boa, porque a gente não viu o Diogo Silva trabalhando muito, não fez nenhuma grande defesa, então as poucas oportunidades do Figueirense foram de chutes de fora da área ou em cruzamentos, que o Diogo Silva foi muito bem. Por outro lado, como o Figueirense ficou muito com essa posse de bola, quando chegou essa posse de bola pra Ponte, e aí veio do campo de defesa, era uma Ponte Preta muito lenta, que não conseguia sair jogando, com muitas dificuldades, muitos chutões, muitos lançamentos errados. Então é algo que o Alberto Valentim vai ter que conversar com a rapaziada para a etapa final, porque vai ter que corrigir posicionamento, vai ter que ter a equipe se continuar retraída, porque é uma estratégia, Lupe. Não tem problema você jogar fora de casa no contra-ataque, mas esse contra-ataque precisa sair. Você pode jogar retraída no erro do adversário, mas a partir do momento que você tem essa posse de bola, você precisa ser rápido, você precisa saber o que fazer com essa posse de bola, ter com quem jogar. A Ponte quer ficar dando chutão pro Vitor Andrade, que tá isolado na esquerda, quer dar chutão pro Jean Dias, que tá isolado na direita, mas e aí, eles vão fazer o quê? Eles vão sair driblando 3, 4 para poder fazer o gol. Então isso é algo muito difícil, muito raro de acontecer. Então precisa ter mais força ofensiva, ter mais jogadores no campo de ataque para poder dar opções para os atacantes de beirada. Gabi Castro volta no intervalo do jogo para tentar explicar, ou melhor, para tentar mostrar pro ouvinte, se ele fosse o técnico, o que ele pretende fazer para melhorar a Ponte Preta, que não apresentou bem pouco nesse primeiro tempo de 0-0 contra o Figueirense. Rapaziada, tá no nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Vitor Freitas, grande Vitão, companheiro nosso aqui, agora está lá em Cianorte, no Paraná. Um abraço especial para todos da CBN, especial pro Lupe e também pro Julião. Grande Vitor Freitas, arrasa em Cianorte, você é muito bom. Deixa eu mandar um abraço também aqui pro César Augusto, já mandei no primeiro tempo. Rapaziada que tá no YouTube, rapaziada que está no WhatsApp, a gente vai pro intervalo e daqui a pouco vou colocar as participações dos ouvintes no ar. Por enquanto, Figueirense 0, Ponte Preta também 0. Abertura da Série C do Campeonato Brasileiro. Futebol Globo CBN, pode ligar porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde.
Mas tem outras coisas que também fazem isso. E junto, fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. O Tigo 7 cresceu 387% e se tornou líder da categoria dos SUVs médios premium. Não se trata apenas de números, é sobre o que ele te entrega. Design sofisticado, tecnologia avançada, potência de até 317 cavalos, assistente de condução inteligente, painel digital imersivo e muito mais. Caoa Chery Tigo 7. Por que se contentar com menos? Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas. Desacelere, se o bem maior é a vida. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Figueirense, Ponte Preta. São 5 horas em ponto. Grande abraço para você que acompanha a CBN Campinas, jornada esportiva, Futebol Globo CBN, Série C do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, Ponte Preta 0, Figueirense 0, jogo no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, a abertura da Série C. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Roger, final do telefone 3265. Boa tarde. Alguém sabe me explicar por que está passando os jogos da Série C, menos o jogo da Ponte? Roger, do fundo do meu coração, eu não sei explicar, tá bom? Mas a vida segue feliz. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, pro Jogo Sofrível. Um abraço, amigos. É o Fabiano Santista. Estou com pena do Júlio narrando esse jogo. Muitas risadas do Fabiano Oliveira Santista, mas acompanhando o Futebol Globo CBN da estreia da Ponte Preta. O Peterson tá aqui com a gente. Boa tarde, amigos da CBN. Vamos entrar com o pé direito hoje. 2-0 Ponte. Semana que vem em casa. Pena que será com os portões fechados. Bem lembrado, Peterson, porque o jogo do próximo sábado, a estreia da Ponte em casa, sem a presença do público, jogo com os portões fechados, uma determinação do STJD por conta daquela confusão no derby do ano passado, o Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte perdeu, teve confusão com alguns torcedores com a polícia e a Ponte acabou pegando um jogo com os portões fechados, e esse jogo acontece contra o Retrô, próximo sábado, 4 da tarde, sem a presença da torcida da Macaca e também da torcida do Retrô. Parabéns pela transmissão, Rodrigo Delboni de Valinhos tá aqui com a gente, obrigado. Olha só, hein, lá vem a primeira, é o Antônio lá do Jardim Boa Esperança, 49 dias treinando. O time continua lento, só tocando de lado e pra trás. Quase 35 minutos de jogo, ele mandou essa mensagem ainda no primeiro tempo, e nenhuma finalização ao gol. Continua esta retranca irritante e chutão pra frente. Ofensivamente, 0 até aqui, lamentável. Antônio do Jardim Boa Esperança tá bravo com a Macaca. Boa tarde, Lupe. A Ponte será que agora vai? É o Cocão da cidade de Franca. Ô, Cocão, lembro de você sim, acompanhava lá os jogos do Botafogo quando eu trabalhava na imprensa lá de Ribeirão Preto. O Cocão tá aqui com a gente também, sintonizado no Futebol Globo CBN. O Emerson tá aqui também. Vamos, nega véia, macaca querida. Gustavo Seneme tá aqui com a gente também, acompanhando a nossa transmissão. Tô com dó de você, viu, Seneme? Porque olha, era arremesso lateral e o povo tava mostrando o goleiro da Ponte Preta. Que fase, hein, Seneme? É o seguinte, são 5 horas e 3 minutos. Deixa eu passar aqui rapidinho pela Série A, intervalo de jogo. Juventude 1, Ceará também 1, hein, Adriana Almeida? Juventude 1, Ceará 1, e o Botafogo vai perdendo. Ó, o seu Botafogo, Dri, tá perdendo pro Bragantino por 1-0. Pela Série C do Campeonato Brasileiro. Ih, rapaz, sumiu a Série C. Ah, tá aqui, ó. Botafogo da Paraíba, 1-0 no Confiança. O CSA tá empatando com o Anápolis 1-1. E o jogo ainda está em andamento lá em Itu. Ituano 0, Brusque também 0. São os primeiros jogos da Série C. Amanhã tem a estreia do Guarani, 4 da tarde, contra o Maringá, com transmissão aqui do Futebol Globo CBN. Gabi Castro, 5 horas e 3 minutos. Se você fosse Alberto Valentim, eu acredito que você faria mudanças na equipe, certo?
Correto, Antônio Lopes. E quais seriam elas ou qual seria ela? Eu sei que o Alberto Valentim não vai fazer isso, mas eu soltaria mais o time. Eu tiraria o Luiz Felipe, ele tá jogando como um homem de meio campo pela direita, mas principalmente o Figueirense, quando ele ataca pelo seu lado direito, então oferece um perigo maior pro sistema defensivo esquerdo do lado da Ponte, então ele fica um pouco sem função, porque ele não consegue puxar o contra-ataque, perdeu algumas bolas, não tá sendo a válvula de escape. E a Ponte precisa de mais força ofensiva, então o que eu faria? Eu tiraria o Luiz Felipe e pelas opções que nós temos no banco de reservas, né, pro ataque, nós temos o Bruno Lopes. Então eu colocaria o Bruno Lopes jogando centralizado, com o Jean Dias pela direita e com o Vitor Andrade pela esquerda, e aí ficaria um meio campo com o Léo Oliveira, com o Arthur ou com o Danilo Barcelos, né, um dos dois, porque tem essa dobra de lateral, e com o Serginho vindo buscar o jogo. Então você tem uma saída de bola com o Léo Oliveira jogando ao lado do Serginho, já traz uma qualidade melhor, e aí o Bruno Lopes jogando centralizado vem buscar essa bola, tendo a opção o Jean Dias e tendo também o Vitor Andrade, porque como tá hoje, lançamento pro Jean Dias pelo lado direito, completamente isolado, e aí muitas vezes ele não tem o que fazer, às vezes ele tenta a finalização, mas sempre de longa distância, e o Vitor Andrade que prende muito a bola, né, a gente sabe que ele tem uma velocidade, ele tenta o drible, ele tem essa característica, mas também tá muito afastado do gol, porque é uma Ponte Preta que joga recuado, joga no contra-ataque. Então, pro Vitor Andrade ir do meio-campo até chegar ao campo de ataque, ele precisa passar por muitos jogadores. E aí ele acaba perdendo a bola. Então, é uma Ponte Preta que eu colocaria o Serginho mais próximo do Léo Oliveira para fazer essa transição, e é um time mais compactado. Tô achando a Ponte muito espaçada, então tá muito pelo lado esquerdo, muito pelo lado direito, e a Ponte não consegue congestionar o meio campo, que é uma facilidade que o Figueirense está tendo, né? Então o Figueirense ele fica mais com essa posse de bola, mas também tem a sua limitação e não finaliza. Então foi um primeiro tempo, Antônio Lupe e amigos que estão nos acompanhando, com nenhuma finalização correta. O Figueirense não acertou o gol do Diogo Silva e a Ponte não acertou o gol do Fabrício. Não tivemos nenhuma defesa na partida. A Ponte ofensivamente foi um pouquinho melhor, ela ainda conseguiu 3 escanteios e na reta final teve uma chance desperdiçada pelo Jean Dias e outra pelo Vitor Andrade, que não conseguiu chegar na bola. As duas equipes estão voltando, meu Deus, as duas equipes estão voltando pro segundo tempo. Tem um jogador do Figueirense ali realizando um aquecimento, na verdade ele já entrou, né? Meu amigo, amigo, que situação. Pediram pra falar aqui, veio uma mensagem anônima pra informar que o Sertãozinho empatou com o Monte Azul hoje e foi campeão da Série A3, hein? O Touro dos Canaviais, campeão da Série A3. Mensagem que chegou do nosso ouvinte, não quis identificar, só pediu pra gente registrar esse título da equipe do Sertãozinho. E junto com a mensagem, um grande abraço para o William Cabelo, que disse o seguinte, abre aspas, o Monte Azul vai atropelar o Sertãozinho, fecha aspas, não deu certo. Figueirense já tá em campo, o árbitro também, a bola tá no centro do gramado, mas a Ponte Preta ainda não, a Ponte ainda não voltou para o segundo tempo do jogo. Deixa eu aqui mandar só mais um abraço pra rapaziada. O Celso tá aqui no nosso WhatsApp. Não, Celso mesmo aqui. Celso. Final do telefone 3461. Tá falando que o Figueirense vai ganhar. Vai ganhar por 1-0 porque a Ponte não está jogando absolutamente nada. Chuva de críticas aqui do torcedor da Macaca pra esse primeiro tempo bem ruim. Eu acho que a Ponte não vai voltar não, hein, ô Júlio Nascimento? Ô Lupe, a Ponte tá voltando nesse momento aí, o Danilo Barcelos tava batendo uma caixa ali com o Valentim, tá todo mundo voltando. Só um ponto, né? A Ponte, no primeiro jogo em casa contra o Retrô, ela vai jogar com portões fechados, então é bom lembrar essa situação, porque às vezes o empate, hoje fora de casa, poderia gerar uma pressão ainda maior para um resultado no encontro com a torcida, mas o segundo jogo será com portões fechados. Sábado, 4h, é a estreia da Ponte Preta jogando no Moisés Lucarelli. Gustavo Seneme, para encerrar as participações aqui, ele manda o seguinte: corram para as colinas. As equipes estão voltando pro campo. Júlio Nascimento, eu passo a bola para você, porque agora sim vai começar o segundo tempo de, por enquanto, Figueirense 0, Ponte Preta também 0. Júlio Nascimento. Aqui no Futebol Globo CBN Campinas vai começar o segundo tempo em Florianópolis. A partir de agora as emoções da etapa final de Figueirense e Ponte. Apita o árbitro.
A bola está rolando no Orlando Scarpelli. Figueirense, Ponte Preta. Com muitas emoções para você ligado aqui em FM 99.1. Sai jogando o time da Ponte pelo campo de defesa, abertura de bola, lado direito do campo de ataque. Recupera o time do Figueira, vai ser jogado agora em falta. Renan Potiguar, ele quem vem na movimentação. Renan entrega a bola pelo campo de defesa. Ele solta a bola com Lucas Dias. Retomando pelo sistema defensivo, Lucas Dias organiza o ataque, toca a bola com Líger. Líger entregou pela ponta esquerda, vem no apoio. Agora o time do Figueirense buscando a opção. Entrega a bola com Samuel. Samuel devolvendo a Líger. Líger soltando, entregando para o outro zagueiro Lucas Dias. Ele que vem carregando contra a marcação do primeiro, vai tentar levantada lá para o campo de ataque, ele buscava Renan, sobe de cabeça, a defesa da Ponte vem pro corte com Maguinho. Maguinho soltou para Jean Dias, foi pro solo, pediu falta, arbitragem, mandou seguir, a bola voltou para Marlisson, soltou para Renan, lado esquerdo do campo, Samuel se apresenta, Renan ainda ele tentou acabar no campo de ataque, o desvio de cabeça, a bola tá viva, ajeitou Felipe Augusto para Renan, Renan volta, recomeça, solta a bola lá atrás com o Lucas Dias, ele recua, volta para Líger, Líger para Renan Potiguar pela ponta direita do campo de ataque, organiza a jogada pela ponta direita, ele vem para ofensiva agora, toca a bola com o Léo Maia que vai recomeçar. Pois não, Adriano Almeida? Lembrando que na volta do intervalo as duas equipes não realizaram alterações, apenas a mudança do primeiro tempo, né? O Breno, camisa 5 do Figueirense, deu lugar ao 28, a Rafinha Potiguar. E vem pro campo de ataque Felipe Augusto, dominou, soltou para Leão na ponta direita, pintou cruzamento da grande área, o toque, afasta a defesa da Ponte, tira, a bola volta, tentativa do chute travado, afasta a defesa da Macaca. Chegada perigosa agora do time do Figueirense. Volta a bola com Líger. Líger trabalhando pela ponta esquerda. Soltou no comando agora para a chegada do Flávio. Flávio dominou, soltou para Samuel. Samuel tentou a abertura de bola pela ponta esquerda. Vai tentar o cruzamento na grande área. Afasta a marcação da Ponte e tira Maguinho. A bola volta para o Figueirense. Figueirense volta pressionando. 2 minutos do segundo tempo. 0-0. Léo Maia na ponta direita cruzou para Marlisson. Bola desviada. Simon de cabeça tira. Vitor Andrade fica com rebote. Soltou para Jean Dias, tentou o chapéu, foi pro solo, é falta nele. Jean Dias é muito rápido, muito habilidoso, ele aplicando um chapéu bonitaço pra cima da marcação, Adriano Almeida. No momento em que todos os jogadores da Ponte estavam retraídos, né? E aí ele recebeu essa bola perto do círculo central e tentou colocar na frente para tentar ganhar depois na velocidade, já que ele estava sem muitas opções ali para tocar a bola e dialogar. E aí levou a pior, tomou um pontapé do jogador do Figueira, tá deitado no gramado, parece sentir muitas dores. O jogo vai demorar um pouquinho para recomeçar por conta... Mas acredito que tenha sido apenas uma pancada mesmo, não tem cara de ser lesão séria, mas é uma pancada no tornozelo que dói bastante, Júlio. Júlio tava fazendo movimento, né? Acabou sendo atingido, pois não, Gabi? Lance pra cartão amarelo, tá? Porque ele tava em contra-ataque, ele já tinha passado, ele já tinha feito o drible pra cima do jogador do Figueirense, ele ia ficar no mano a mano, eu entendo que ele tava no meio campo ainda, mas eu vejo como um lance de cartão amarelo. Ele interrompe o contra-ataque, ele mata a jogada. O árbitro ele já tinha dado este cartão para o jogador da Ponte no primeiro tempo e aí falta critério para ele, então. 3 minutos é o segundo tempo. Figueirense 0, Ponte Preta também 0. Jean Dias vai se levantando, parecia ser mesmo uma pancada ali contra a camisa 7. Vai conversando com o departamento médico da Ponte. Barcelos está ali apto já para fazer a cobrança. Sentindo bastante ali o Jean Dias. Seria uma preocupação enorme, né? Se não tivesse condições de seguir no jogo, porque é o jogador mais importante aí desse ataque ponte pretano. Fez um grande campeonato paulista o Jean Dias. Falta marcada para Ponte, Serginho, coloca a bola para rolar, entrega para Barcelos, Barcelos para Serginho, amigo do Neymar, soltou para Vitor Andrade tentou na tabela, 1-2 com o Serginho, foi desarmado, a bola bateu na marcação, Serginho tá pedindo calma pro Vitor Andrade, deixa ali a bola agora pro Arthur para fazer a cobrança do lateral. Arthur entrega para Barcelos, Barcelos domina, levanta a cabeça, ele solta a bola, recomeça com Simon. Simon domina pro time da Ponte Preta, solta a bola pro campo de ataque, ele vai tentar jogar pela ponta direita, deu certo de cabeça, Maguinho empurra pela metade do campo, era para Luiz Felipe, Maguinho fica com ela de canhota e entregou, soltou para Vitor Andrade, boa bola, Vitor Andrade matou no peito, puxou pro pé direito, que é o pé bom, vai bater pro gol, mais uma finta, Vitor Andrade ainda ele, carregou, vem pra finta, constrói agora a jogada tudo de novo, Vitor Andrade. Demorou demais o ex-santista. A bola fica para Serginho. Serginho ameaçou fazer o cruzamento. Soltou para Maguinho. Boa bola. Maguinho dominou pela ponta direita. Fintou a marcação. Rolou ainda no campo ofensivo. Tem Luiz Felipe pertinho dele. Afasta a marcação do time do Figueirense. Era o Luiz Felipe quem estava na bola. Acabou se atrapalhando.
Ganha o lateral Figueirense, a bola bateu por último no jogador da Ponte, Adriano Almeida. No momento em que o Luiz Felipe tentava evoluir ali, agora ele reclama bastante com o árbitro, reclamando que a bola seria de posse Ponte Pretana, mas o árbitro entendeu outra coisa. Jogo retarda para reiniciar, mas já vai reiniciar com o lateral sendo cobrado pela equipe do Figueirense. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 5 minutos do segundo tempo em Florianópolis. Orlando Scarpelli, a Série C do Campeonato Brasileiro. Figueirense 0. Ponte Preta Também 0. Central da Bola. Lupe. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, Coritiba abre o placar em cima da Chapecoense em Chapecó. Sabe quem marcou? Nicolas Careca. Sempre criticado por Júlio Nascimento. Nicolas Careca foi pra rede. Coritiba 1, Chapecoense 0, Série B do Brasileiro. Futebol Globo CBN. O Nicolas Careca me segue no Instagram, Lupe, sabia nessa? Não sabia, mas ele parça. curte as suas postagens ou não? Curte, gente boa, o Nicolas Careca. Eu sou amigo do Nicolas, hein? 0-0, Figueirense e Ponte Preta. Tá difícil, hein, Gabi? Não sai nada de ideia no jogo, hein? É uma extensão do primeiro tempo, né? As duas equipes com muitas dificuldades de criatividade, cometendo os mesmos erros, né? A Ponte ainda tentou um ataque pelo lado direito, mas houve o erro de domínio. Então o jogo ainda sem finalizações, Figueirense com mais posse de bola, né? Tentando imprimir uma velocidade e a Ponte com seus 10 jogadores de linha atrás do meio-campo, tentando puxar um contra-ataque. 7 minutos do segundo tempo. Vem o time do Figueirense pro campo de ataque. A bola bateu sem querer no Barcelos ou não? Jogadores do Figueirense estão apontando ali que a bola desviou no Barcelos. Eu tive a mesma impressão, tá? Felipe Augusto tá reclamando, mas o árbitro tá muito convicto, tava pertinho do lance, que a bola não bateu no Barcelos, só foi impressão. Segue o jogo. A bola volta pro time da Ponte. Lançamento pra Jean Dias, tem pedido. Jean Dias ia ficando em condições para fazer o chute. A arbitragem tá parando, marcando impedimento, Adriano Almeida. O Alberto Valentim leva as mãos à cabeça, não acredita, né? E como a gente lembra mais uma vez, não há VAR, então não tem como nem deixar o lance seguir para depois validar lá no vídeo. E agora o Figueirense desce de novo, só fazendo um exercício aqui, Júlio. Sobre jogos fora e dentro de casa, a Ponte Preta nessa primeira fase vai ter 10 jogos em casa. Sendo que um deles é o derby, né? Então, é fundamental, e eu nem acho que o empate hoje seja tão ruim para uma estreia fora de casa, se a Ponte começar a aproveitar o que ela fez que ela não conseguiu fazer no Paulista, os pontos jogando sob seus domínios. A Ponte vencendo 9 dos 10 jogos que tem em casa, tô até descartando o derby, ela consegue 27 pontos no Majestoso. No ano passado, na primeira fase da Série C, o Remo, que foi o 8º colocado, o último a passar ali para a próxima fase, que depois subiu, fez 26. Então é uma boa noção, um bom desempenho em casa e um pontinho ou outro beliscado fora, acho que garante a Ponte na próxima fase. E vem Figueirense, falta, levantamento do boca de gol, subiu de cabeça, vem para fazer a defesa, Diogo Silva. Era o Líger, zagueiraço, quem estava na grande área, tentou o desvio sem força, a bola fica nas mãos do goleiro Diogo Silva. Ele sai jogando com Danilo Barcelos, toca a bola pelo campo de ataque para Arthur. De calcanhar para Vitor Andrade dominou, tentou fazer o pivô, abriu a capa do Batman, foi puxada, é falta. O jogo tá parado, falta marcada aí pelo campo de defesa. Vai sair jogando o time da Ponte Preta. Lá atrás com o zagueirão Danilo Barcelos. 9 minutos do segundo tempo. Futebol Globo, CBN Campinas. Pode ligar que tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. 9 minutos do segundo tempo, sai jogando Figueirense pelo campo de defesa, a bola solta com Lucas Dias, ele despacha a bola para o campo de ataque, sobe de cabeça, Barcelos vem na cobertura, a bola desviada pelo jogador camisa 14 da Macaca, a jogada está parada, lateral marcado para o time do Figueirense fazer a cobrança. Felipe Augusto tem pressa, solta a bola com Potiguar dominou, recolheu, devolveu para Léo na lateral direita, Léo Maia escapa da marcação de 2 jogadores, vem na condução, soltou para Felipe Augusto, para Léo Maia, tentou o levantamento por baixo, Danilo Barcelos vem para fazer o corte, manda a bola para fora, Barcelos é lateral, o jogo tá parado, o lateral marcado é pro time do Figueirense fazer a cobrança ou não? A arbitragem vai dar a falta, deu a falta do Barcelos na jogada anterior, hein, Adriano Almeida? É que eu achei que foi falta mesmo, o Felipe Augusto
fez um drible lindo pra cima do Barcelos, e aí o Barcelos não deixou barato, não. Pegou o jogador do Figueirense, mas na verdade, eu achei que quem fez mais falta foi o Arthur. Ele vai corrigir, acho, hein? Ele vai corrigir. Ele cancelou o cartão pro Danilo, que depois também chegou na dividida no lance seguinte, mas eu não vi falta. Falta realmente do Arthur, e o Arthur concorda com isso. Toma mais um cartão amarelo para a equipe da Ponte Preta, e agora o Figueirense vai ter uma falta ali pelo lado direito do ataque. O Léo Maia e o Samuel, os dois laterais do time de Santa Catarina, ali perto para fazer a cobrança, e vai vir lançamento para a área da Macaca. Muito bem, 10 do segundo tempo, a arbitragem está sinalizando ali número 1. Acho que é a primeira falta, né? Porque foram 2 faltas, acho que a arbitragem está querendo identificar que foi a primeira falta, por isso o cartão foi pro Arthur, camisa 15. Amarelado, mais um amarelo na Macaca. 10, quase 11 do segundo tempo, 0-0, Figueirense Ponte, autorizado, falta, vem pra cobrança, Samuel, levantamento direto, Diogo Silva vem pra fazer a defesa. Essa jogada aí é perigosíssima. Se desvia ali antes do Diogo Silva, era um perigo, hein, Adriano Almeida? Olha, o Simon pulou ali e quase alcançou essa bola. E eu já tava vendo essa bola desviar para dentro da rede Ponte Pretana. Pra sorte não, Diogo Silva agarrou e já repôs essa bola. E vem pro campo de ataque o time da Ponte, Serginho lançado pela ponta esquerda, vai alcançar, não alcançou. Quando chegou na bola, ela já tinha saído, por isso o tiro de meta. Não é possível que o Valentim tá gostando do que ele tá vendo no jogo, hein, Gabriel Castro? É uma tarde de pouca inspiração, né? A gente não vê principalmente jogadas ensaiadas, Júlio, que a gente via no Campeonato Paulista. É uma equipe que evoluiu bastante, né? Ela começou bem no Campeonato Paulista, surpreendendo, né? Atingindo rapidamente uma pontuação que livrou a Ponte do rebaixamento. E a gente esperava, né? Uma evolução, 49 dias para treinar, mas a imagem que passa é que deve ter tido mais treino físico para poder aguentar os 90 minutos do que tecnicamente, né? Porque tecnicamente erra muito a Ponte, e até de posicionamento, né? A gente vê os jogadores não se encontrando em campo, espaçado, muitos erros de passe e erros de lançamento. Então, esse longo tempo que a Ponte teve, por enquanto, né? Nessa primeira partida, já foram 45 minutos, mais 12 de segundo tempo. Ofensivamente, muito pobre. Defensivamente, ela consegue se segurar, até porque o Figueirense é uma equipe muito limitada e segue sem acertar o gol. 12 minutos do segundo tempo e já vem aí movimentação no time da Ponte, hein? Toró e Dudu conversam agora com Alberto Valentim. Quando chove em Florianópolis, o bicho pega, hein? Quem sabe o Toró aí pra agitar o furacão. Pelo menos um atacante, né? Um atacante de velocidade, veio do Botafogo de Ribeirão Preto, já passou pelo São Paulo. Então, pelo menos é um articulador, o Dudu, um homem de meio campo e um atacante. João Lucas domina para o time do Figueirense, trabalha pela ponta esquerda, vem no apoio com Samuel. Samuel deixou para Renan, vai tentar o levantamento da grande área, cruzamento, Wanderson de cabeça faz o corte. A bola volta no peito do Léo Oliveira, que sai jogando errado, a bola ficou para Renan Potiguar, ajeitou para Marlisson para João Lucas, bateu travado. Deu no abdômen do jogador da Ponte. A partida seguiu. Felipe Augusto dominou, invadiu grande área, rolou, entregou atrás. Felipe Augusto na tabela. Chega a defesa da Ponte. Vem para fazer o corte na sequência. Arthur fica com ela, protege ali o Léo Oliveira. Ela se perde em lateral, arremesso está marcado. E agora vai dar um tempinho ali pro Simon recuperar o fôlego, porque atingiu o abdômen do camisa 4 da Ponte, hein, Adriano Almeida? E aí dá aquela falta de ar mesmo, né, Júlio? Mas o jogo parado, o árbitro vai lá ver se tá tudo bem com o Simon, aparentemente sim. O jogo já vai reiniciar. Lembrando que, como o Gabi falou, né, esse time ponte pretano é uma base inteira do Campeonato Paulista. Só um estreante hoje, o 34 Wanderson, zagueiro, ele veio do CSA, outro time que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, mas optou por trocar. No momento em que, falando em troca, a Ponte Preta troca. Saiu o Luiz Felipe com a 27 para a entrada do camisa 17, o Toró, e saindo o 31 da Ponte Preta, o Vitor Andrade, para a entrada do 8, Dudu. As duas primeiras alterações da Ponte nesta Série C.
A placa deu uma enganada ali, mas na verdade, posição por posição, ou muda a característica, Gabi Castro? É isso, né? Sai o Luiz Felipe, que estava jogando como um homem pela direita. Vamos ver se o Dudu vai atuar no lugar do Luiz Felipe, né? Porque é um jogador canhoto, então vai ter que jogar pela direita. E aí o Vitor Andrade pelo Toró, aí sim, né? É um atacante por outro, joga pela beirada. O Toró já tá aqui pelo lado esquerdo. O Serginho voltou a jogar centralizado. É o homem mais avançado da Ponte, com o Jean Dias pela direita. Ainda gostaria de ver um centroavante, o Bruno Lopes, para ter uma opção ofensiva melhor para a Ponte. É que o Bruno Lopes vem pro campo de ataque. O time do Figueirense entrega a bola pela ponta esquerda. Renan, acionado. Renan vem na velocidade, escapou por dentro, vai bater pro gol, bateu pra fora. Veio agora na velocidade, ainda contou com o desvio, a defesa da Ponte, a bola vai embora, linha de fundo, é escanteio pro Figueirense, Adriano Almeida. Lance de perigo esse do Renan, foi costurando, foi procurando o melhor espaço para tentar a finalização, e aí na hora que finalizou, ela subiu, mas ela subiu porque teve um desvio no meio do caminho. E aí, até por isso, agora o Figueirense tem um escanteio aí a seu favor. Vamos ver se o árbitro confirmou mesmo esse desvio. É isso mesmo. Escanteio pelo lado direito do ataque do Figueira. Escanteio marcado para o time do Figueirense fazer a cobrança lado direito do campo de ataque. Felipe Augusto, autorizado. É ele quem vem para a bola, 16 do segundo tempo, tudo igual. Tá tudo empatado, 0-0. Felipe Augusto, levantamento, vem aberto, toca de cabeça, agora do Lígio, empurrou na entrada da área. Diogo Silva. De soco, afasta o perigo, tira dali. Dudu, na sequência, despacha com a ajuda do Arthur. O tempo passa. Meu cronômetro marca. Você confere na CBN Campinas. 16 minutos é o segundo tempo em Florianópolis. Segue. Figueirense. 0 pro Figueira. Também 0 pra Macaca. Central da bola. Lupe. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Coritiba faz o segundo pra cima da Chapecoense em Chapecó. Coritiba 2, Chapecoense 0. Pelo Campeonato Brasileiro, Juventude empata com o Ceará 1-1 e o Bragantino vai vencendo o Botafogo por 1-0. Jogo em Bragança Paulista. Futebol, 17 minutos é o segundo tempo e vem o Figueirense mais uma vez pro campo de ataque. Vem antes Arthur, fica com ela, vai tentar sair jogando, chamou a falta e recebeu. O Lucas caiu ali na armadilha do Arthur, não, ele deu falta do Arthur ali na tentativa de ficar com a bola do camisa 15. A arbitragem acabou marcando a falta contra a Ponte e o Arthur ali correndo risco danado nessa reclamação com a arbitragem, porque ele já tem o amarelo no jogo, hein, Adriano Almeida? Não concorda com a marcação da falta ali o Arthur que hoje é um zagueiro, é um dos 3 zagueiros escalados pelo Alberto Valentim. Ele foi tentar fazer a proteção ali e na hora que protegeu o árbitro, ele agarrou a bola, né? Simulou uma queda, agarrou a bola, toque de mão, reclamou bastante, mas agora já saiu, lembrou que tem o cartão amarelo, vai vir mais uma bola para a área da Ponte. E falta marcada para o time da equipe do Figueirense fazer a cobrança. Lado direito do campo de ataque, lá vem Samuel. É o Figueira agora na oportunidade na bola parada. Preocupação ali contra o Diogo Silva. Samuel, levantamento da boca do gol, toque na casinha! Marlisson! Gol do Figueirense! Marlisson! De cabeça, o levantamento do Samuel aos 18 minutos do segundo tempo. A defesa da Ponte parou. O Marlisson de cabeça desvia a bola para o fundo da casinha. Gol do time da casa. O Figueirense abre o placar. 18 minutos do segundo tempo agora. Figueirense 1. Figueirense 1, Marlisson. 0 para Macaco. Detalhe do gol é seu, Adriano Almeida. Premiado o time que jogou mais, que propôs mais o jogo. E aí essa bola aérea foi lá na segunda trave. Subiu o Marlisson. Muito mais do que o Simon. E olha que o Marlisson tem uma estatura bem menor do que o Simon. Mas a bola foi certeira na cabeça dele. A zaga da Ponte vacilou. E o Figueirense, com méritos e merecendo, faz 1-0. Marlisson venceu o duelo com o Simon pelo alto. E agora a postura da Ponte vai ser buscar o resultado, Gabriel Castro. Vai ter que correr atrás do prejuízo, vai ter que fazer o que não fez até agora, né? Que é chegar ao campo de ataque, que é finalizar, que é propor o jogo, que é tentar vencer a partida. Ela não fez nada até agora.
Agora, uma sucessão de erros, né? Primeiro do Arthur, que colocou a mão na bola e deu a oportunidade pro adversário cobrar esta falta. Cobrou muito bem na segunda trave, o Simon subiu, não achou nada e o Malisson marcou o gol. Era um Figueirense que tinha mais a posse de bola, que estava tentando buscar o gol diante das suas limitações, é uma equipe também fraca tecnicamente, mas estava tentando buscar mais. Através da bola parada, conseguiu 1-0 Figueira. E agora é um gesto ali do Valentim, me chamou a atenção, ele pedindo cabeça e calma pro time da Ponte. Depois do primeiro gol do jogo, saiu o primeiro gol da partida. Gol no Malisson, Figueirense vence o placar de 1-0 até aqui. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 20 minutos no Orlando Scarpelli, Florianópolis agora. Figueirense. Malisson de cabeça, Figueirense 1. Ponte Preta 0. Central da bola. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Botafogo faz o segundo pra cima do Confiança. Botafogo da Paraíba, 2, Confiança 0. O CSA empata com o Anápolis em 1-1 em Alagoas. E o Ituano, por enquanto, no empate com o Brusque em 0-0. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem muito futebol. E agora mais uma falta para o time do Figueirense, praticamente no mesmo lugar que originou o gol. Um pouquinho mais para trás, mas a circunstância é parecida. Lá vem Samuel, já deu uma assistência no jogo. Samuel, camisa 6 do time do Figueirense, vai tentar repetir a jogada agora. Ponte inoperante no jogo. A Ponte não tem reação na partida. 21 minutos do segundo tempo. É o começo da Série C do Campeonato Brasileiro. Samuel, levantamento agora foi curto. Felipe Augusto tentou domínio, não consegue ficar com ela. Ela voltou para Samuel, vai mandar pro gol, bateu. Espalma, pega Diego Silva na sequência. Chega mais uma vez perigosamente, o Figueirense voltou pro segundo tempo, Adriano Almeida. Se sente mais à vontade na partida, né? E depois de conseguir fazer o primeiro gol, parece que fica mais confortável em tentar mais, em arriscar mais, até de longe, como foi agora esse chute aí do Samuel a longa distância. Ponte Preta me parece muito nervosa, reclamando bastante com a arbitragem e pouco interessada em jogar bola. Léo Oliveira sai jogando agora com o Dudu, se atrapalhou ali, se atrapalharam os dois jogadores da Ponte, mas deu certo o passe pro Jean Dias. Jean Dias encontra Maguinho pela ponta direita, cruzou pra Toró, vai fazer, tentou o domínio, não conseguiu, Toró. Quase a chegada na Ponte, Adriano Almeida. Essa bola veio lançada ali, veio bem na direção do Toró, mas ele devia ter tentado um toquinho na finalização. Veio muito rápido, talvez ele não esperasse. Olha a Ponte descendo. Dudu dominou, tocou pela ponta esquerda pra Arthur, bateu pro gol. A bola desviada, vai embora. Escanteio pro time da Ponte bater. É o primeiro desse segundo tempo. Pelo lado esquerdo do ataque é o Danilo Barcelos quem parece que tá indo pra bola. Depois da tentativa do Arthur. Ainda bem que alguém chutou no gol do Figueirense nessa segunda etapa, viu, Júlio Nascimento? 22 minutos do segundo tempo, a Ponte agora vai tentar o gol de empate. Vem pro escanteio, o Barcelos tá indo até a bola. Tem a opção do Jean Dias também para fazer o cruzamento. 1-0 pro Figueirense, gol marcado pelo Malisson. Lei do ex, hein, do Orlando Scarpelli hoje, ex-jogador da Ponte. A lei do ex apareceu. 23 minutos é o segundo tempo. Escanteio marcado, 2 jogadores na cobrança, Danilo Barcelos e Jean Dias. Barcelos passou da bola, Jean Dias é ele quem vem pro cruzamento, sai Fabrício para fazer a defesa dá um tapa na bola, tira dali. A bola volta para o time do Figueirense do contra-ataque. Agora o Toró acabou cometendo a falta, vai receber o amarelo, camisa 17 da Ponte, Dri. Amarelo porque freou o que seria um contra-ataque do Figueirense, né? O Toró tá aí há cerca de 10 minutos, nem isso em campo, e já tá pendurado, amarelado. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. De segunda a sexta, Carlos Alberto Sardenberg comanda o CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. CBN Brasil. A Ponte domina a bola pelo campo de defesa, domina com Arthur. Arthur faz a movimentação, atrasou a jogada, recomeça, volta, troca passes com o Simon. Simon dominou, devolveu, soltou essa bola com o Wanderson. Wanderson faz a abertura agora com o Maguinho. Maguinho dá o passe rápido para Dudu. Dudu tentou na primeira, deu certo na segunda, ainda ele na condução pela ponta direita, na boa tabela com o Jean Dias. A Ponte vem em progressão, solta a bola no apoio, vem Macaca, bola solta pela ponta direita, mais uma vez Serginho lançado, pintou cruzamento na boca do gol, bola desviada, tá viva, saiu o goleiro, deu um tapa na bola, voltou para Barcelos, bateu pro gol, Barcelos tocou para Toró, Toró ajeitou, cruzou direto pro gol, vai para fora. Dudu ficou pedindo, Toró arriscou,
A bola foi pra fora, é tiro de meta, Adriana Almeida. Boa tentativa do Toró. Ele tentou um chute colocado ali do bico da grande área, mirando o canto. Se vai no gol, o goleiro não alcançaria nunca. Agora o goleirão Fabrício, do Figueirense, mostra ali que tá sentindo dores, me parecem, musculares. E o Figueirense também já sinaliza mais uma alteração. O Wellington Nem já conversava ali com o técnico Thiago Carvalho. Deve ser mais uma mudança aí no time do Figueira. E o goleiro fazendo aquela cerinha, aquela enrolação. Agora que tá 1-0, pode, né, Júlio? No auge, o Wellington Nem foi um bom jogador, Gabriel Castro? Foi muito bom jogador, sem sombra de dúvidas, né? Participou daquele Fluminense, né? Que foi muito bem. Que tinha Fred! Exatamente. O artilheiro tricolor. Na Copa Libertadores, então o Wellington Nem fez carreira, sim, foi muito bem no Figueirense, né, junto com o Cícero, que também meio campista, depois foi para São Paulo, para Grêmio, então de fato o jogador que vem para encerrar a carreira aí provavelmente no Figueira. Muito bem, teremos algumas alterações, as estrelas estão entrando aí, né, o Kaique tá vindo aí, o Wellington Nem, o Elvis, já a Adriana vai passar a limpo. Quem é que entrou, quem é que saiu? Na ponte foi embora o Léo Oliveira, hein, Adriana Almeida? Sim, camisa 55, Léo Oliveira tá fora, para a entrada do 10, o Elvis. No Figueirense saiu o 77, Renan, para a entrada do 17, Wellington Nem. A outra mudança do Figueirense foi a saída do autor do gol, o 11, Marlisson, para a entrada do camisa 9, Kaique. São as alterações, Elvis em campo para tentar colocar o time para frente agora, Gabriel Castro. E agora você ganha em articulação, você tem um meio campo que sabe, né, tocar muito bem a bola, com a presença do Dudu e com a presença do Elvis. Então certamente é uma Ponte Preta que precisa ter esta posse de bola para o Elvis conseguir armar, para o Jean Dias, para conseguir armar para o Toró. Então a Ponte ganha em criatividade. Cartão amarelo para o técnico Thiago Carvalho, do Figueirense. Arremesso manual está marcado, pro time da Ponte fazer a cobrança. Vem com o Danilo Barcelos. Barcelos domina, procura espaço, se apresenta Dudu. Ele vai tentar esticada lá pro campo de ataque, levanta. Barcelos tenta a velocidade do Toró. Chega a defesa do Figueirense, coloca a bola para fora. Arremesso está marcado. Elvis se apresenta ali por dentro, Arthur segura, toca a bola com o Dudu. Dudu contra a marcação de dois jogadores, ele é rápido. Conseguiu agilizar, devolveu a bola com Barcelos. Barcelos vem pro campo de ataque, solta a bola com Elvis de primeira para Dudu. Dudu para a ponta esquerda para Arthur. Boa bola, bola boa para Toró. Toró na linha de fundo, na jogada característica, devolveu para Arthur. Arthur chama no 2 com o Dudu, tentou a cavada ali por dentro. A bola bate na marcação, voltou ainda ele. Dudu deixou para Toró. Toró pela ponta esquerda tem Elvis. Dudu recebeu. Que passe para Toró de frente pro gol, vai fazer, afasta a marcação, tira dali. O Dudu tem que jogar. Dudu não pode ser reserva ou não, Adriana Almeida? Eu não sei que treino que o Alberto Valentim viu, porque em 2-3 minutos de uma formação diferente, a Ponte já levou muito mais perigo do que no jogo inteiro. E tem um escanteio agora a seu favor pelo lado esquerdo do ataque. Elvis é quem vai agora cuidando das bolas paradas. 27 minutos do segundo tempo, o Figueirense vai vencendo 1-0. A bola parada agora com Elvis. Com todo o carinho do mundo, camisa 10 vem pra cobrança. Levantamento aberto, sobe a defesa do Figueirense pra fazer o corte. A bola volta pra Maguinho, tentou limpar. Deu contra-ataque de graça pro Figueirense. 4 contra 2. 4 do Figueirense, 2 da Macaca. Bola lançada pra Wellington Nem. Puxou pro Kaique, vai fazer o gol, bateu pra fora. Kaique perde o que seria o segundo gol. Contra-ataque de manual agora do time do Figueirense. O Wellington Nem pra Kaique, que mandou pra fora, Adriana Almeida. Jogada muito rápida, né? Como você bem disse, de manual mesmo. O Wellington Nem foi esperto. Serviu o Kaique, que vinha entrando no facão. O Kaique, como um belo camisa 9, tem que matar esse jogo, né? Pra sorte da Ponte, ele errou, pegou embaixo demais na bola e a Macaca agora é quem desce. A Ponte melhorou com as alterações ou não, Gabriel Castro? Melhorou, mas a gente tem que levar em consideração também que o Figueirense faz o gol e aí, obviamente, ele recua, né? Porque daí ele começa a se preocupar defensivamente, dá mais campo pra Ponte. Então, acho que as duas coisas aconteceram. Com as alterações, com o Dudu, o Elvis entrando agora, com o Toró, que é mais objetivo do que o Vitor Andrade,
de fato é uma ponte que fica mais presente no campo de ataque e é um Figueirense mais tranquilo, mais sossegado, porque já está à frente do marcador. E vem pro campo de ataque, Kaique tentou fazer o pivô, perde a bola, Kaique domina, entrega a bola com Elvis vem pro time da ponte, solta a bola pra Jean Dias na velocidade, encostou, Serginho pediu, Jean Dias deixou pra Elvis, pode mandar pro gol, cavou na grande área, o toque de cabeça, afasta a marcação, voltou pra Barcelos levantou na boca do gol pra Toró ajeitou, voltou pra Jean Dias, afasta a marcação, tira dali, a bola fica pra Maguinho pela ponta direita, vai tentar o cruzamento, deu a Elvis deixou pra Serginho de frente pro gol, bateu, golaço! Na casinha, gol da Ponte! Um golaço do Serginho! Jogados 29 minutos do segundo tempo. O Elvis tentou 2 vezes. Na segunda, o Serginho, o amigo do Neymar, mandou uma bomba sem chance pro goleiro Fabrício, golaço no Orlando Scarpelli. Serginho empata o jogo agora em Santa Catarina, Florianópolis. Figueirense. Ponte Preta. Também Serginho foi pra casinha, Adriano Almeida. E com uma assistência do Elvis. O Elvis está nesse elenco ponte pretano e não é por acaso. É verdade que ele está acima do peso e no visual dá pra ver que aumentou um pouquinho do Paulista pra cá. Mas quando ele entra e quando ele dá o passe, ele é diferente. Você não tinha falado o nome do Serginho nenhuma vez no segundo tempo. Jogador sumido, mas é habilidoso. E ali, a hora que ele recebe do Elvis, ele chuta com muita raiva. Fecha o olho, manda uma pancada que se o Fabrício, o goleiro, tivesse na frente, ele ia junto pra dentro do gol. Macaca iguala o placar 1-1 em Florianópolis. Um time mais ofensivo que funciona e marca um golaço com o Serginho, Gabi Castro. E passa por essa melhora que nós estávamos falando neste exato momento, né? Era um Figueirense que estava à frente do marcador, que tinha recuado, estava mais tranquilo na partida, e é uma Ponte Preta que a gente citou aqui também, com mais qualidade, né? Então é uma Ponte Preta com o Dudu, com o Elvis, que sabe tocar mais a bola, que criou. Então não é difícil, né? O torcedor, ele não estava irritado à toa no primeiro tempo. O que a gente está vendo no segundo tempo, a partir do momento das alterações e depois que sofreu o gol, é uma Ponte Preta que começou a propor o jogo, é uma Ponte Preta que começou a tocar bola, a criar jogadas, algo que nós não tínhamos visto no primeiro tempo. Então, uma grande melhora. E vem Ponte pro campo de ataque, Elvis tentou o toque para Arthur, afasta a marcação, tira dali. Elvis. O senhor é diferente, Elvis. 31 minutos do segundo tempo. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. 4 em campo, de segunda a sexta, sempre às 8 da noite. Uma discussão inteligente e bem-humorada sobre as notícias mais relevantes do esporte. E vem pro campo de ataque, Elvis tentou um levantamento, ele buscava Maguinho, afasta a marcação, tira dali, contra-ataque do time do Figueirense, Dudu tentou desarme por baixo, não deu certo. A bola volta pro Figueirense, mais uma vez em vantagem numérica, ficou na ponta esquerda, bola lançada por dentro para João Lucas com liberdade, bateu pro gol, pra fora. Wellington nem pedia pela ponta direita, sozinho, camisa 8 não viu, Adriano Almeida. É um chute rasteiro muito ruim agora do Figueirense, que parece também ter sentido, né, esse golpe do gol de empate, depois de ter suado tanto até os 20 e tantos minutos do segundo tempo para conseguir esse golzinho. A Ponte não suou tanto e em poucos minutos igualou o placar. Sente o gol os donos da casa e a Ponte agora com tiro de meta a seu favor. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 33 minutos é o segundo tempo em Santa Catarina agora. Figueirense. Alisson. Ponte Preta. Também Serginho. Central da bola. E o Juventude marca o segundo pra cima do Ceará, Campeonato Brasileiro, Juventude 2, Matheus Babi foi pra rede, o Ceará tem 1. No outro jogo da rodada, em andamento, Bragantino vai vencendo o Botafogo por 1-0. Já, aqui na CBN Campinas, tem derby, tem clássico, tem Palmeiras e Corinthians, direto da Arena Barueri.
Futebol Globo CBN. E vem para ataque Elvis, lançamento para Barcelos, foi inteligente, agora colocou contra a marcação do jogador do Figueira. Lateral já batido, Elvis para Arthur, Arthur dominou, soltou para Barcelos, Barcelos para Elvis. De pé em pé, a Ponte Preta ganha qualidade na troca de passes. Elvis para Arthur, Arthur dominou, Barcelos vai passar, atrás dele é para ele, levantamento da grande área, afasta a marcação, tira. A bola volta agora para o time do Figueirense, sai jogando, despacha a marcação do time do Figueira, a bola volta reboteada para a Ponte, de cabeça, empurra Dudu, trabalha com Simon para Dudu, Dudu para Serginho, Serginho pela ponta esquerda com liberdade, ele domina, para, pensa, solta a bola com Dudu mais uma vez, ele vem na condução, Dudu ainda ele carrega para o time, mas fez a passe errado, para loucura de Valentim, a bola fica pro comando agora do time do Figueirense. Kaique, lançamento em profundidade na velocidade, deu certo, ajeitou a bola para João Lucas, vai bater pro gol, tentou passe, afasta a marcação, tira dali a defesa do time da Ponte, a bola volta em profundidade para Toró, de frente pro gol, não tá valendo nada. O jogo tá parado, irregularidade marcada agora no ataque da Ponte, Adriano Almeida. Impedido, né? O Toró tava à frente da dupla de zaga do Figueirense, aí um impedimento muito bem marcado, o Figueirense vai tentando sair para o jogo. Ô, Júlio. Pois não, Gabi? E um jogo aberto agora, né? Com as alterações, é uma Ponte Preta que consegue chegar ao campo de ataque, que é perigosa, só que é um Figueirense que joga em casa, tem jogadores experientes como o Kaique, como o Wellington Ben, então, nos últimos 10 minutos aí do tempo regulamentar, mais acréscimos, promete, porque as duas equipes chegando com perigo neste momento. E você pode participar através do nosso WhatsApp 19991869070 991869070, o WhatsApp à sua disposição. E vem Ponte pro campo de ataque, domina Toró, entrega pela ponta direita a Maguinho a Toró, ele vem carregando na velocidade pela ponta direita, Elvis se apresenta, já recebe com liberdade o camisa 10, lá vem Elvis, tenta a cavadinha pela ponta esquerda, cruzamento da grande área, Fabrício. Cara, esse goleiro, ele é completamente estabanado em todas as saídas. Ele não agarra uma, Eu acho que o Elvis percebeu isso. E vem para ataque, domina Jean Dias pela ponta esquerda. Jean Dias dominou contra a marcação do primeiro, puxou para a perna esquerda, tentou o cruzamento da grande área, desvio, a bola vai para fora, escanteio. O tal do Fabrício, vou te falar, viu, Adriano Almeida? Segurança zero nos cruzamentos. Agora ele ficou em dúvida, né? Vai, não vai, pra sorte dele essa bola foi pro outro lado, mas teve um desvio ali, o Toró quem tentava fechar para uma conclusão, mas ganhou um escanteio e agora o jogador do Figueirense caído ali, me parece cãibras, né? Comecinho de campeonato sempre acontece, né, Júlio? Provavelmente vai ter mais uma substituição e teremos aí aqueles gloriosos acréscimos no finalzinho do jogo. Exatamente, o time do cada time na verdade tem mais duas alterações, né? Mais duas mexidas para professor Valentim, também para Thiago Carvalho, caso queiram modificar alguma coisa a mais nessa reta final de partida. 36 minutos ainda com o atendimento em campo, Gabriel Castro, 36 segundo tempo, 1-1 jogo. Eu acho que fica a lição que com qualidade, com meia de criação, a coisa começa a funcionar. Então, de fato, com o Dudu, que você ganha em qualidade no meio-campo na saída de bola, na qualidade do passe, com a presença do Elvis, armando o jogo, dando assistência. O Elvis precisou de 5 minutos em campo, deixou o Serginho na cara do gol e o Serginho, com presença de área, finalizou corretamente. Então, a Ponte está fazendo neste segundo tempo tudo aquilo que não fez no primeiro tempo. Chegou muito pouco ao ataque, não conseguiu finalizar no gol, não conseguiu troca de passe, não tinha jogada ensaiada, não tinha muita troca de posição de passe entre os atletas. A gente não viu, né, enquanto estava em campo, o Arthur, o Danilo Barcelos, o Léo Oliveira fazer uma triangulação. Então, no segundo tempo, isso tem aparecido mais com os jogadores que entraram e, de fato, é uma Ponte Preta que está vivíssima na partida em busca do segundo gol da virada. Mexeu. Vai. Saíram 8, João Lucas e também o meia dúzia Samuel para as entradas do 10, Gabriel Santiago, e do 22, Leonano Figueirense. Na Ponte, 28, Pacheco conversava com Alberto Valentim, pode ser o próximo. Escanteio marcado por o time da Ponte fazer a cobrança pela ponta direita do campo de ataque. Vem Elvis, autorizado Elvis, pé direito na bola, levantamento, Simon de cabeça, ajeitou para Toró, bateu pro gol, para fora do gol, Toró. Sozinho, Adriano Almeida. Ali ele tentou um chute de primeira, mas
Sabe aquela espanada no taco? Foi mais ou menos isso que aconteceu. 38 minutos do segundo tempo, o Figueirense vai empatando com a Macaca 1-1. Lá em Cotia não tinha repetição não pra ensaiar essas batidas de primeira? Revelava na base do São Paulo, né, Gabi? Exatamente, chegou a marcar 5 gols pelo São Paulo. Chance desperdiçada, tá? Pelo Toró, porque ele tava livre de marcação, não conseguiu pegar o rebote, poderia ter feito o segundo gol ou batido com a parte interna do pé, né? Porque daí ele consegue bater cruzado. Ele tentou com o peito do pé e ele tava um pouquinho ali à direita do gol, foi na rede pelo lado de fora, poderia ter sido o gol da virada Ponte Pretana. Mexeu. Vai! 2 mudanças na Ponte Preta. Saíram o 37, autor do gol de empate da Macaca, o Serginho tá fora. Saiu também o Maguinho, camisa 2. Entraram 28, Pacheco, lateral esquerdo, e o camisa 5, Rodrigo, que tá estreando com a camisa da Ponte, veio do São Bernardo, volante. E vem Figueirense pro campo de ataque, o Wellington nem puxou pro pé esquerdo, vai bater pro gol, desarmado. Vem pro campo de ataque agora na recuperação. Dudu consegue o passe pela ponta direita para Jean Dias na velocidade. Passou do outro lado, o Toró pediu o lançamento para ele. Faz Toró! Pra fora! Inacreditável. Mas tá. Já diria Muricy Ramalho, não interessa se tá impedido ou não, tem que fazer o gol, Adriano Almeida. Eu concordo, não interessa tá impedido ou não. Ele tava ali, ele tem que fazer o gol, mesmo que a bandeira já tava levantada, porque depois é que a gente vai ver isso com o auxiliar. O Toró recebeu um cruzamento e aí escorou, na hora que ele escorou sozinho, ele mandou essa bola pra fora. Mas vamos dar um crédito do começo de campeonato, ele estava impedido. Como é que é, Lupe, o negócio assim? O Muricy. Se tem um cara que ouviu muito essa frase, o Toró na base de São Paulo, com o Muricy na orelha ali. Cara, o Muricy é exigente. O pessoal perguntava, por que o Botafogo liberou? Tá explicado, né? É isso aí. E algumas estreias aí, né? O Rodrigo Souza, aliás, o Rodrigo Souza, meu vizinho, hein? Opa! Gente boníssima. Estava na Ponte desde o início da temporada, mas machucado no Campeonato Paulista, estreando agora. E vem pro campo de ataque o time da Ponte. Jean Dias dominou na ponta direita, ajeitou, soltou pra Elvis. Ó, o ladrão, bateu pro gol. Trava a defesa do Figueirense, tira dali. A bola volta pro time do Figueira, queimou no pé. Voltou lá pro campo de ataque, dominou Dudu, deixou pra Elvis. Tem do outro lado o Jean Dias e o Pacheco. Pacheco dominou, pode mandar pro gol. Levantamento pra Elvis de cabeça, se atrapalhou na bola. Aí o Elvis de cabeça não é muito a dele, né, Adriano Almeida? Não, ele nem tem estatura pra isso, até tentou resolver ali, mas a hora que ele cabeceou, a bola bateu no ombro dele, espirrou, e aí é posse de bola apenas para o Figueirense. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 41 minutos do segundo tempo em Florianópolis, segue! Figueirense! 1 pro Figueira. Ponte Preta! Também tem 1. Central da Bola. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a Chapecoense diminui. Mário Sérgio, Curitiba 2, Chapecoense 1, jogo em Chapecó. Pelo Campeonato Brasileiro, Juventude vai vencendo o Ceará por 2-1 e o Bragantino vence o Botafogo por 1-0. Futebol Globo CBN. Toró lançado na grande área, faz a finta, escapou na marcação do primeiro, não foge do segundo. Tô torcendo pro Toró fazer o gol, hein? Toró precisa se redimir aí de algumas chances perdidas no jogo. 42 minutos do segundo tempo. Figueirense e Ponte vão empatando 1-1. É a primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Próximo compromisso da Ponte contra o Retrô no majestoso Portões Fechados. Mas por que Portões Fechados? Você lembra da confusão que deu no ano passado lá no derby, né, Adriano Almeida? Derby 208, o bicho pegou lá com a polícia, a torcida. E aí o STJD acabou punindo. Por isso, Portões Fechados contra o Retrô. 42 minutos do segundo tempo. Vem Diogo Silva para fazer a reposição pro time da Ponte. Levanta a bola lá pro campo de ataque. Sobe de cabeça. Vem Arthur. Ajeita para Toró. Tenta acelerar. Desarmado por baixo. Vem Lucas Dias na bola. Recupera pro time do Figueirense e vai sair jogando. Troca passe o time do Figueira. Lá atrás. Lucas Dias tenta o lançamento para ninguém. Também a bola vai voltar tranquila pro goleiro Diogo Silva sair jogando. Futebol Globo CBN Campinas. Pode ligar que tem jogo. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, em 99,1 FM. E vem para o campo de ataque agora o time da Ponte. Dudu domina, entrega a bola pela ponta direita. Troca passe a Macaca com Wanderson para Simon, perigosamente para Diogo Silva. Diogo Silva vai despachar, não quis saber de brincadeira. Mandou lá para o campo ofensivo pela ponta direita. Pacheco vai brigar por ela, o Jean Dias também.
A arbitragem tá parando o jogo, marcando ali a infração do Pacheco. Segundo a arbitragem, a disputa foi faltosa, por isso o jogo está parado. Falta marcada para o time do Figueirense. Falta já cobrada, domínio Figueirense pelo campo de defesa. A bola solta para Lucas Dias. Ele empurra para Léo Maia. Léo Maia pela ponta direita faz a devolução mais uma vez atrás com Lucas Dias. Lucas Dias ao goleiro Fabrício. Fabrício levanta a cabeça, camisa 12, solta a bola com Líger, do capitão do time do Figueirense, zagueiro, jogador do Fortaleza. Líger domina, procura ali espaço. Ele vai se adiantando, soltou errado na primeira. Elvis quase fica com ela, mas Líger consegue arrumar a casa. Entrega já no apoio, vem pro comando de bola agora, solta a bola com Flávio pela ponta esquerda, é pra Leonan, perdeu a bola, lá volta de graça pro time da Ponte Preta, arranca na velocidade, vem com Jean Dias, do lado dele Pacheco passou na velocidade, tocou pra ele, Pacheco invadiu grande área, bateu pro gol, espalma Fabrício! Pacheco soltou o pé. Fabrício faz grande defesa, salvo Figueira, Adriano Almeida. Numa batida cruzada, né? A primeira tentativa, eu acho que é a primeira vez que o Pacheco pegou na bola e já mandou esse chutaço aí. Deu bastante trabalho pro Fabrício e quase virou o placar para a Macaca. E vem pro campo de ataque agora o Figueirense no contra-ataque, bola solta pela ponta esquerda, 44 minutos, lançamento para Wellington, nem por dentro, para Kaique, afasta a marcação, tira dali, a bola voltou para Gabriel Santiago, tocou Leonan na ponta esquerda, cruzamento na boca do gol de letra, para fora do gol. Gabriel Santiago de letra manda a bola pra fora, Adriano Almeida. Ele tá estreando com a camisa do Figueirense e você já pensou estrear com um golaço desse? O Gabriel Santiago, que não tá reunindo 100% das condições físicas, por isso entrou agora há pouco no jogo. E aí ele recebeu essa bola, não sei se daria pra ele fazer no modo tradicional, né? Ele tentou ludibriar a defesa ponte pretana com esse toque de letra, mas aí a bola foi demais pro lado, apenas tiro de meta pro Diogo Silva. 45 minutos, jogo em aberto, hein, Gabriel Castro? Todas as emoções ficaram guardadas pro segundo tempo, né? Jogo aberto, como a gente disse há pouco, né? A Ponte desperdiçou uma oportunidade há pouco com o Toró, agora o Gabriel Santiago desperdiçou para a equipe do Figueirense. Fisicamente, a Ponte, para mim, ela tá mais inteira do que o Figueirense, ela consegue ficar com mais posse de bola, ela é mais perigosa neste fim de jogo, que não quer dizer que o Figueirense não vá assustar, mas eu vejo uma Ponte Preta mais inteira. E vem Toró pro campo de ataque, levantou pra Jean Dias, afasta a marcação, tira dali, rebote, passa a bola pelo Rodrigo Souza, fica pro time do Figueirense, é falta. O jogo tá parado, o Kaique foi puxado ali, falta no fair play. O jogador da Macaca, Danilo Barcelos, acabou levantando o seu adversário e pintou cartão por 14 da Macaca. Capitão ponte pretano Danilo Barcelos, que não escapou do amarelo. Olha, pelo menos esses últimos 20 minutos me deram uma nova impressão dessa Série C, né? Os 70 primeiros minutos sofríveis, mas esses últimos 20 mostram há também emoção no Brasileirão da Série C. Eu também gostei mais do segundo tempo, Adriano Almeida. Lucas Dias, ele quem domina, solta a bola para Renan Potiguar. Renan Potiguar domina, atravessa da direita para a esquerda para Leonan. Perdeu ali o controle de bola, lá sai mais lateral. 5. Vamos até 50 minutos, sai jogando o time da Ponte pelo campo de defesa, vem com o Pacheco, ainda dá, Ponte. Ainda dá, tem tempo, 3 minutos para acabar o jogo, vamos até 50, estamos com 47, falta marcada para Macaca, Pacheco tentou a cobrança rápida ali, pede calma ali, o time da Ponte para organizar a jogada. O jogo tá parado, falta já cobrada agora pelo sistema defensivo. Vem com o Wanderson. O Wanderson dominou, entregou lá pro goleirão Diogo Silva. Diogo Silva vai sair jogando, levanta a bola lá pro campo de ataque. Diogo Silva vai tentar a esticada com o Jean Dias. Jean Dias tentou o domínio, foi pro solo, pediu a falta de arbitragem. Por seguir, ela fica viva na metade do campo. O time do Figueirense ajeita Renan Potiguar. Renan Potiguar entregando a Líger pra Leonan. Leonan dominou, sim, vai-se embora pela ponta esquerda do campo de ataque. Faz o domínio, já entrega pro seu companheiro Gabriel Santiago na metade do campo. Tocou para Kaique, Kaique tentou enfiada, afasta a marcação, tira Barcelos. Tem um jogador da Ponte caído ali no campo de defesa. A arbitragem, por enquanto, vai mandando seguir o jogo. Bola com o Figueirense. O Lucas Dias domina, soltou a bola na metade do campo. Para chegada agora do Renan Potiguar. Renan Potiguar para Lucas Dias. Lucas Dias para Líger. Líger domina pro time do Figueirense. Tenta o passe pela ponta direita. Deu certo para Felipe Augusto. Deixou a bola para Léo Maia. O jogo tá parado, falta. Falta marcada, mais uma lá no campo de ataque do time do Figueira, Adriano Almeida. Perdeu o time total na marcação agora o Toró, pelo menos o juiz relevou e não teve cartão porque já tá amarelado o atacante ponte pretano.
E é falta a favor do Figueirense, pode ser um dos últimos lances da partida. 48 minutos do segundo tempo, 1,5 para acabar, hein? Figueirense abriu o placar, gol do Marlisson de cabeça, a Ponte chegou ao empate com um golaço do Serginho. E agora tem a oportunidade o time do Figueirense na bola parada. Leonan, autorizado, vem pra bola, Leonan, tirou o peso da bola, levantou na marca do pênalti, o desvio de cabeça do Lucas Dias, a bola vai direto para a linha de fundo. Tiro de meta. E aí, Gabriel Castro, a sua primeira impressão da Ponte Preta na estreia da Série C até aqui, Gabi? Um primeiro tempo muito decepcionante, né? A Ponte Preta demonstrou algumas limitações, teve lentidão, falta de criatividade, não tinha centroavante, né? E não tinha poder ofensivo. Com as alterações, com a entrada do Dudu, com a entrada do Elvis, mesmo o Toró, né? Que foi mais acionado, uma nova Ponte Preta. Então, mais qualidade, ficando com a posse de bola. Com presença de ataque, com mais finalizações, o Elvis dando calcanhar, de letra, dando de 3 dedos, muda a cara da Ponte, então já foi um segundo tempo melhor. Então, 2 tempos distintos, né? Primeiro tempo muito ruim e segundo tempo atrás do marcador, porque ela sofreu o gol num erro defensivo, ela melhorou e acabou conquistando o empate, tem chance até da virada. E vem pro campo de ataque o time do Figueirense, bola solta no apoio, agora o Simon foi obrigado a matar a jogada. Simon chegou forte ali pra cima do jogador do Figueirense, foi obrigado a matar a jogada. Se quiser dar um cartãozinho pra ele é justo, e acho que ele até compreende, né, Adriano Almeida? Foi experiente agora. Concordou agora com o amarelo Simon, porque pegou firme, pegou pra parar a jogada. A Figueirense agora vai ter provavelmente o último lance da partida, vai lançar essa bola pra área, mas quantos amarelados da Ponte nessa tarde, hein? E pode se preparar, Adri, a partir da terceira rodada, o que vai ter de fulano é desfalque por suspensão, fulano tá fora por conta de 3 amarelos. Na Série C, a quantidade de cartões é muito elevada, né? Principalmente pela ausência do VAR, acaba também deixando os jogadores mais à vontade por algumas faltas táticas. Falta para o time do Figueirense, levantamento, a bola foi direto para fora, tiro de meta, vai acabar o jogo. A Ponte Preta vai largar na Série C do Campeonato Brasileiro com um ponto somado fora de casa contra o Figueirense. Apita o árbitro, aponta o centro do campo. Figueirense! Termina em Santa Catarina. 1 pro Figueira. Ponte Preta. 1 pra Macaca. Central da Bola. Ponto final na estreia da Ponte Preta na Série C do Campeonato Brasileiro. O segundo tempo foi movimentado, hein? Bem diferente da primeira etapa. O Figueirense abriu o placar com o Marlisson. Essa maldita lei do ex entrando em ação, e depois a Ponte acabou empatando com Serginho, mas depois de uma bela jogada do Elvis, né? Precisamos falar da assistência de Elvis pro Serginho, que marcou o gol de empate da Ponte Preta. Gabi Castro, que mudança de comportamento, mas tudo se explica, né? As mudanças, né? Os jogadores que entraram deram uma cara nova pra Ponte Preta conseguir esse empate lá em Santa Catarina, Gabi. Precisou aliar, né? Então era uma Ponte atrás do marcador, então era um Figueirense que estava um pouco mais tranquilo na partida, tinha acabado de fazer o seu gol, recuou um pouquinho e com as alterações, naturalmente a Ponte foi ao campo de ataque com mais qualidade, com o Dudu, com o Elvis, o Serginho, que já é um jogador experiente, pisou na área e a Ponte chegou ao gol de empate. Fica a lição pro Alberto Valentim, não precisa recuar a equipe como ele fez no primeiro tempo, poderia ter soltado um pouquinho mais, eu acho que foi prudente até demais, né? Respeitou muito a equipe do Figueirense, poderia, com os jogadores que entraram em campo, ter soltado um pouquinho mais o Jean, os homens de meio campo. A Ponte poderia ter atacado muito mais do que fez. No segundo tempo demonstrou que se tivesse feito isso, poderia ter saído com os 3 pontos de Florianópolis, mas é um ponto valioso. Vamos dar um giro aqui pelos outros jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogos ainda em andamento, primeira rodada de 19 que teremos pela frente nessa primeira fase. O Botafogo fez 3-0 para cima do Confiança, na verdade ainda está em andamento o jogo. Na reta final, 88 minutos, 3-0 pro Botafogo da Paraíba. Gabriel Honório, Henrique Dourado, hein? O ceifador
foi pra rede. E Igor Maduro, lembra do Igor Maduro? Formado na base da Ponte. Marcou o terceiro gol. 3-0, está no finalzinho o jogo lá na Paraíba. 3-0 pra cima do Confiança, o Botafogo estreando bem na Série C. Ituano ficou no empate com o Brusque, 0-0 em Itu. Dois times que foram rebaixados da Série B pra Série C. E o CSA também ficou no empate com o Anápolis. 1-1, jogo lá em Alagoas. Adriana Almeida, vamos conferir comigo aqui, Dri? Pra Ponte, Wanderson, Simon, Barcelos, Léo Oliveira, Arthur Toró. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartões, é isso pra Ponte Preta? É isso mesmo. Que chuva de cartões, hein? 6 cartões. É que alguns reservas também foram amarelados, mas é mais de meio time amarelado, né? Então, o próximo jogo é contra o Retrô. Tudo bem que é começo de temporada, começo de campeonato, na verdade. A Ponte tem um banco bem cheio, mas é o que o Júlio estava falando no finalzinho do jogo, né? Série C, o índice de cartões amarelos é muito maior. E no primeiro jogo da Ponte, a gente já vê aí muitos jogadores amarelados. 3 tira ele do próximo jogo, então talvez seja o caso até dos jogadores da Ponte Preta já começarem a ligar o alerta nas próximas rodadas aí, porque qualquer detalhe num campeonato tão parelho como é a Série C pode fazer a diferença lá no final. Boa, Adri, fica aí porque daqui a pouquinho você vai votar no pior e também no melhor do jogo. Daqui a pouco, Adriana Almeida, Gabi Castro e também o Júlio Nascimento. Série B do Campeonato Brasileiro, o Coxa vai virando, não. O Coritiba vai vencendo a Chapecoense por 2-1, jogo nos acréscimos. Começou agora, Vila Nova e Paysandu 0-0. Pelo Campeonato Brasileiro, o Juventude vai vencendo o Ceará por 2-1, jogo nos acréscimos, e o Botafogo perdeu pro Bragantino. O atual campeão brasileiro foi derrotado em Bragança Paulista. Bragantino 1, Botafogo 0. Daqui a pouquinho, às 6:30, tem Corinthians e Palmeiras e Corinthians lá na Arena Barueri. Aliás, o torcedor do Palmeiras tem uma birra da Arena Barueri, eu não sei por quê. Deixa eu pegar aqui para ver se os times já estão escalados. Já estão escalados, mas sumiu aqui os papéis sumiram, a escalação. Aqui ó, Palmeiras escalado, vamos lá, com o Everton, Bruno Fux, não tá na ordem, mas vamos lá. Bruno Fux, Felipe Anderson, Richard Rios, Vitor Roque, Gustavo Gomes, Torres, Piquerez, Murilo, Palmeiras, o Martínez e o Estevam. O time comandado pelo técnico Abel Ferreira. O Corinthians também já tá definido. Vamos pegar aqui a escalação do Corinthians. O Corinthians que foi o atual campeão paulista, né? Venceu o Palmeiras na decisão do Paulistão e ficou com o título. O Corinthians ainda não tá escalado, mas já a gente traz a escalação do Timão assim que terminar o nosso pós-jogo de Figueirense 1, Ponte Preta também 1, a gente já vai direto para a Arena Barueri para acompanhar o clássico derby entre Palmeiras e Corinthians. Vamos fazer o seguinte, vamos votar, vamos escolher quem foi o principal jogador da partida. O craque do jogo. O craque do jogo para você, Dri. Eu não gostei de nenhum jogador em particular da Ponte Preta. Nossa. Mas eu vou pelo gol, que é o que definiu a pontuação hoje da Macaca. Por isso, e somente por isso, eu voto no Serginho. Serginho é o voto da Adriana Almeida, autor do gol da Ponte Preta. O Marlisson foi quem marcou o gol do Figueirense. Figueirense 1, Ponte Preta também 1. Serginho é o voto da Adri. E aí, Júlio, craque do jogo? O cara que entrou e mudou o jogo pra mim, Elvis, assistência e criou mais 2 jogadas perigosas, Lupe. Elvis é o voto de Júlio Nascimento, Adriana Almeida votou no Serginho. Gabi Castro, você vai colocar um terceiro jogador ou você vai dar o título pra algum desses, ou Serginho ou Elvis, Gabi? Vou dar o título. Elvis, se ele não tivesse entrado, eu acho que a Ponte não teria chego ao gol de empate. Trouxe criatividade pra equipe, então é o meu voto. Eu não entendi. Elvis.
2 votos. Elvis, o craque do jogo, Você não entendeu porque você não tava prestando atenção, porque ele foi muito claro. atenção. Ele foi muito claro no que ele disse. Sábado à noite, tá entrando à noite. Nenhum problema na Já comunicação tá do comentarista. Cara, eu vou falar pra você, eu tava prestando 0 atenção. Desculpa, viu, Gabi? Se você Sem me permite. problemas. Sabe, porque eu tava procurando a escalação do Corinthians, saiu aqui, ó. Matheus Donelli, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Bidu. Bidu criticado por você, viu, Gabi? Quando jogava no... Não, o que? Ranielli, Jorge Martínez, Breno Bidon e Carrillo, Memphis Depay vai pro jogo, hein, torcedor do Palmeiras? Que desespero. E Yuri Alberto, o atacante do Timão, o técnico Ramon Dias, já tem Palmeiras e Corinthians. Elvis, o craque do jogo, na opinião da equipe do Futebol Globo CBN Campinas, no duelo entre Figueirense 1, Ponte Preta também 1. Tem o melhor, mas também tem aquele que não foi bem na partida. O pior em campo. São 6h07. Ah, esse eu tenho, hein? Você já tem, Júlio? Tem uma lista. Você tá muito empolgado, então vamos lá. Você começa. Nada contra o jogador, Tudo bem, a gente entende que não é pessoal, e sim profissional. Foi uma disputa boa entre Luiz Felipe e Toró, mas o Toró podia ter matado o jogo. Toró, mas tava impedido, Júlio. Não, mas no outro lance. No chute. Que nós falamos sobre Tá. ele não ter treinado em Cotia. Isso. Essa finalização, esse rebote, uma chance muito clara. Eu não gostei do Toró no jogo. Ele balançou a rede do lado de fora, né? Exatamente, mas o Luiz Felipe foi mal também, mas eu vou de Toró. Boa, Toró é o voto de Júlio Nascimento, lembrando que o Toró entrou no decorrer do jogo, assim como o Elvis, que foi eleito o melhor em campo. Eu vou com você, Dri, o pior em campo. Toró foi o voto do Júlio. Eu não quero crucificar ninguém, Tá. principalmente nesse começo de campeonato. Até porque não precisa disso, né? Não. E assim, eu aprendi nesse mundo do futebol que o importante não é como começa, mas é como termina. Tá. Então o torcedor Ponte Pretano, muita calma com esse 1-1 hoje, porque o importante é lá na frente. E usando o mesmo critério de gol, como eu usei para votar no melhor, eu também vou usar o critério de gol para votar no pior. E aí eu vou votar no Simon, porque ele perdeu o tempo da bola e a bola ficou com o Marlisson. Por isso, e só pelo critério do gol, pra não crucificar ninguém, igual meu amigo Júlio Nascimento aí, que já tá com uma lista não. farta. Simon pra mim o pior. Que a Ponte reaja contra o Retrô, né? Mas hoje foi duro. O primeiro tempo, olha, demorou 3h30 pra passar os primeiros 45 minutos. Se é que você me entende, né? Entendo. Mas vamos pensar assim, o importante é como termina. Tá bom. Vamos ver. Você me convenceu. Toró foi o voto do Júlio, Simon zagueiro foi o voto da Adriana Almeida. Mais uma vez, Gabi Castro, você vai dar o veredito, se for um dos dois, ou vai colocar uma terceira opção, Gabi? Não, estou com a Adriana Almeida. Falhou em momento que não poderia, perdeu pelo alto. E aí é um erro do zagueiro, por isso Simon é o meu voto. Simon, eleito o pior em campo pela equipe do Futebol Globo CBN, voto de Gabi Castro e Adriana Almeida. E o Toró foi o voto do Júlio Nascimento. Elvis entrou no jogo, melhor da partida. Toró, Simon, zagueiro, o pior em campo. 6h10, a gente vai fazer um intervalo, mas antes, deixa eu me despedir aqui do Júlio Nascimento na casinha, tem muita coisa pra fazer. Entrou cedo hoje, hein? Entrou cedo, ficou ali acompanhando o primeiro derby, né? Do Corinthians e Palmeiras feminino. Quem venceu foi o Corinthians. O Palmeiras. De falta no último minuto. Quem fez o gol? A Andressinha. Andressinha, joga muita bola. De virada, Palmeiras venceu lá no Parque São Jorge, hein? Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro, quarta rodada. É o Brasileirão feminino. Pegando fogo. E daqui a pouco tem Corinthians e Palmeiras. Qual é o seu palpite? Eu tenho Só pra curiosidade. Palmeiras 2, Corinthians 1. Mas tá falando com a razão, né? Eu acho que o Palmeiras hoje ele dá não um troco, né? Porque não é a mesma medida vale título, né? do Campeonato Paulista, mas acho que é a resposta que o Palmeiras precisa dar ao torcedor, ela vem hoje, mas vai ser um jogo equilibrado e não tô esperando um jogo bonito tecnicamente não, viu, Lupe? Boa, Júlio! Vamos ouvir, né? Vamos ouvir na CBN. Parabéns pelo trabalho, Valeu, bom tchau, descanso, ótimo final de semana, Júlio Nascimento. Adriana Almeida, você vai ficar aqui só mais um pouquinho, Gabi Castro também, pra gente bater um papo a respeito ainda desse empate da Macaca na estreia da Série C com o Figueirense, jogo no Orlando Scarpelli. Figueirense 1, Ponte Preta também 1. Rápido intervalo, a gente já volta. Futebol Globo CBN, pode ligar porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém.
Ford e Caoa, o show é aqui. As melhores condições da AgriShow já estão disponíveis para a nova linha Ford Ranger 2026. A picape perfeita, mais tecnológica, robusta, segura e com 5 anos de garantia. Você encontra tudo isso desde já aqui pertinho, na Ford Caoa Campinas. Não perca essa oportunidade exclusiva Ford Caoa. Consulte condições, modelos e versões em caoa.com.br/ofertas. Desacelere, seu bem maior é a vida. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Seis horas e 13 minutos, o pós-jogo da Série C do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta ficou no empate com o Figueirense, 1-1, Figueirense saiu na frente com o Marlisson e a Ponte empatou com o Serginho depois de uma boa assistência do Elvis. Deixa eu dar um giro aqui pelo nosso YouTube, mandar um abraço pra galera que tá participando, o César Augusto, o Daniel Marcaretti, tem que ter VAR, a Série C primeira fase sem VAR, o Gil Gidalti de Caçapava, São Paulo, obrigado pela transmissão, obrigado você, Gaioso, pela mensagem aqui no nosso chat. O Rubens Vedite, todo esse tempo para apresentar esse futebol medíocre, acorda Ponte Preta. Emerson Santana tá por aqui, o Cris Salvione, o Jean Garcia, já falei, não é o técnico pro Figueira, ele não sabe mexer e troca ainda tá no começo. O Jean, ele deve ser torcedor do Figueirense, hein? Tá bravo aqui com o Thiago Carvalho. Obrigado pela participação aqui, viu, Jean? Odri, próximo jogo da Ponte contra o Retrô, sem a presença da torcida, né? Sem a presença da torcida por conta de incidentes no derby do ano passado, que também foi realizado no Moisés Lucarelli, por isso a Ponte vai ter que cumprir essa punição, vai estrear em casa, mas não vai estrear diante do torcedor. Partida novamente marcada para as 16 horas do próximo sábado, lá no Majestoso. É bom que a Série C não varia muito os horários, não tem aqueles horários alternativos. E são horários bons também para o torcedor. Obviamente, dessa vez não vai poder ir ao estádio, mas acompanhar o seu time do coração pela CBN, para depois, então, na quarta rodada apenas, a Macaca jogar diante do seu torcedor. Mas no próximo sábado, contra o Retrô, e aí já ficam as dúvidas, né? Porque os jogadores que saíram do banco de reservas na segunda metade do segundo tempo responderam e foram bons responsáveis por ajudar a Ponte a sair com 1 ponto de Florianópolis. E aí o Alberto Valentim tem aquela dor de cabeça de manter a base, vai trocar, principalmente o setor ofensivo, que foi muito inativo até pelo menos os 25, 30 minutos do segundo tempo. Vamos ver durante a semana, mais uma semana cheia, pelo menos isso também é bom da Série C, não tem muito jogo encavalado, então dá tempo de recuperar, fisicamente a Ponte já mostrou um bom fôlego e o Alberto Valentim também poder, quem sabe, ajustar esse time para uma boa vitória. Falei na transmissão, vencer em casa é fundamental para as pretensões de classificação. São 10 jogos da Ponte dentro dos seus domínios. Se ela fizer 100% de aproveitamento, eu não vou colocar 100 porque eu vou descartar o derby. Os outros 9 jogos, vitórias, são 27 pontos. Ano passado, o último classificado classificou com 26. Então vai ser um bom termômetro beliscar todos os pontos possíveis dentro de casa e depois pegar um ou outro fora
porque a primeira coisa é pensar na classificação. Depois, lá pra frente, acesso, a gente tem um ano inteiro pela frente, Lupi. É isso mesmo, Dri. Tem muita coisa pra acontecer ainda, apenas a primeira rodada. Dri, bom sábado, ótimo final de semana, parabéns pelo trabalho. E no final de semana tem mais Série C do Campeonato Brasileiro com Ponte Preta e Guarani em campo, Dri. Obrigada, Lupi. Bom finalzinho de jornada, bom jogo amanhã na estreia do Bugre, né? Na Verdade. Série C também, você estará lá. E na semana que vem eu volto, é sempre um prazer estar à frente desse potente microfone da CBN. Essa é a Adriana Almeida, hein? Rasgando emoções, como já diria o outro, aqui na CBN Campinas. Bom, Gabi Castro, sobramos aqui na transmissão. Só pra informar, Gabi, você que torce pro Juventude. Sim. O Juventude fez 2-1 no Ceará. E o Bragantino venceu o Botafogo por 1-0. Botafogo, hein? Começando mal o Campeonato Brasileiro. Decepcionante. E pela Série B, o Coritiba venceu a Chapecoense fora de casa, 2-1 pra cima da Chapecoense. E o Vila Nova abre o placar pra cima do Paysandu. Gabriel Poveda, ex-Guarani, né? Exatamente. Abrindo o placar, 18 minutos do primeiro tempo, Vila Nova 1, Paysandu 0. Daqui a pouco, aqui na CBN Campinas, Oscar Ulisses com Corinthians e também o Palmeiras. Palmeiras e Corinthians é derby, é clássico que você acompanha na CBN Campinas. Rapidinho, antes do comentário do jogo, nem precisa da vinheta, ô Nilson. Vou bater uma caixa aqui com o Gabi. Ô Gabi, queria que você falasse do Figueirense. O que você viu? É um time que a primeira impressão deixa você aí como um possível candidato ou é muito cedo, até porque é a primeira vez que você tá vendo o Figueirense, mas com jogadores conhecidos do futebol brasileiro? Eu acho que é muito cedo ainda para colocar o Figueirense numa prateleira de equipes que irão brigar. Pela classificação pode até ser, porque são 8 equipes, né? Mas naquela parte de cima, entre os 4 primeiros, a gente tem um G8, mas vamos criar aqui um G4, aquelas equipes que vão avançar com uma certa antecedência. Não vejo o Figueirense entre essas equipes, não. Demonstrou muita limitação, muitos erros de passe. É uma equipe que teve mais vontade do que criatividade, por mais que o técnico Thiago Carvalho tenha colocado 3 atacantes, o Renan, Felipe Augusto, Marlisson, finalizou muito pouco. Então a gente tinha uma Ponte Preta com lentidão, uma Ponte Preta que visivelmente estava indo para o empate, estava tentando cozinhar o primeiro tempo, e o Figueirense em nenhum momento ele conseguiu aproveitar isso. Então eu acho que vai ter que crescer muito durante a competição. Tem jogadores experientes, o Kaique, que já passou por Flamengo, já passou por outras grandes equipes, o Wellington Nem também, ex-Fluminense, revelado pelo Figueirense, é um jogador que acho que pode ajudar, mas eu acho que é uma equipe que ainda carece de qualidade. O Gabriel Santiago não teve muitas oportunidades na Ponte, mas é um jogador interessante, é um jogador que já demonstrou qualidade, tem 3 assistências pelo Campeonato Catarinense, então é um jogador que acho que vai ajudar muito e vai ser titular nesta equipe. Então acho que é um Figueirense que ainda carece de jogadores para poder conquistar este acesso. Hoje eu coloco apenas na briga, não acho que vai ficar ali entre os primeiros colocados. Boa, Gabi Castro, comentarista do Futebol Globo CBN. Vamos falar então da Ponte Preta, Gabi. O primeiro tempo foi terrível. Isso. Mas assim, não foi só a Ponte, o jogo ele não ajudou. Isso. O jogo não colaborou em nada para quem gosta de assistir um bom jogo de futebol. Nenhuma finalização correta, isso já demonstra pela estatística que nós não tivemos efetividade. Exatamente. E aí vem o segundo tempo. Ele começa também bem difícil, só que depois os treinadores vão mexendo, principalmente a Ponte Preta, a Ponte toma um gol e depois jogadores que entraram no segundo tempo deram uma nova cara, principalmente o Elvis, que deu assistência pro Serginho, que começou jogando. E essa Ponte Preta, o que te assustou e o que te deixa com esperança para a sequência da competição? Eu vejo como um bom resultado, mas como uma atuação decepcionante, tá? Então eu acho que assim, para mim foi decepcionante pelo período que nós tivemos, por uma Ponte Preta que nós já assistimos, que já demonstrou um bom futebol em uma parte do Campeonato Paulista e que se perdeu na reta final, por isso não conseguiu a classificação jogando em casa contra o Bragantino e por isso foi eliminada na primeira fase da Copa do Brasil no vexame diante do Concórdia. Então teve um período de 50 dias desta má fase na reta final aí na última semana de fevereiro, e eu esperava uma Ponte Preta que se encontrasse, que entrasse nos trilhos novamente, porque 50 dias para treinar é muito tempo. Então eu esperava uma Ponte Preta diferente.
E ela não apresentou nada disso. Pelo contrário, no primeiro tempo, os mesmos erros do estadual. Então a gente teve uma Ponte Preta com a saída lenta, com erros de passes, exagerou nos lançamentos e aí novamente bola pro Jean Dias, chutão pro Jean Dias, que estava isolado pelo lado direito, ou chutão pro Vitor Andrade, isolado pelo lado esquerdo. Uma Ponte Preta recuada. A partir do momento que esses jogadores, quando eles acertavam os passes, recebiam esta bola, o Jean Dias não tinha ninguém, ele olhava pro lado, não tinha ninguém, porque o Serginho estava jogando centralizado durante boa parte do primeiro tempo e o Jean Dias estava isolado aqui pelo lado direito. O Vitor Andrade isolado pelo lado esquerdo, ele olhava o Serginho lá no meio, o Jean Dias do outro lado, jogadores de meio campo também, todos defensivamente. Então, não funcionou esses lançamentos, não funcionou o jogo pelo lado da Ponte. E era um time muito espaçado, né? Então, quando recebia a bola, não tinha triangulação, não tinha tabela. Senti falta da ultrapassagem do Arthur com o Danilo Barcelos, o lado esquerdo da Ponte, sempre é muito forte. Poucas jogadas neste primeiro tempo. Precisou tomar o gol, o que é algo muito preocupante, porque é o seguinte, o Figueirense, a gente já disse aqui, é uma equipe limitada. Ele consegue fazer o seu gol através de um erro do Arthur, cava uma falta no campo de defesa, segura a bola com o braço. O árbitro não foi na dele, falta pro Figueirense, cobrança, erro do Simon, que perde na bola aérea e sai o gol do Marlisson, 1-0 Figueirense na bola aérea, portanto. E aí, como o Figueirense é uma equipe limitada, com as alterações da Ponte, com a entrada do Dudu, com a entrada do Elvis, você qualifica e rapidamente a Ponte consegue chegar ao seu gol. Projetando para alguma outra partida, diante de uma equipe qualificada, toma o gol, você acorda, muitas vezes você não vai conseguir este gol de empate. Então isso é um problema, você precisar tomar o gol para você acordar, não é sempre que você vai conseguir o empate, não é sempre que você vai conseguir a vitória. Então isso é algo que o Alberto Valentim precisa corrigir para as próximas rodadas. Precisa ter uma equipe que desde o primeiro minuto entre para ser a equipe a ser batida, para buscar esta vitória. Achei uma Ponte Preta no primeiro tempo jogando apenas pro empate, gastando o tempo, e aí no segundo tempo com as alterações melhorou. Dudu e Elvis, os dois mudaram a cara do jogo. Provavelmente, acho que para as próximas rodadas, os dois serão titulares, Lupe. 6h24. Daqui a pouquinho tem os Carolices com Palmeiras e Corinthians. Campeonato Brasileiro direto da Arena Barueri. Clássico paulista, clássico derby. É Palmeiras de um lado, Corinthians do outro, a reedição da final do Campeonato Paulista. Dos que entraram, Gabi, se você fosse Valentim, quem você já colocava pra equipe titular, no time titular, no jogo contra o Retrô? Jogando em casa, hein? Olha, eu colocaria o Dudu no lugar do Léo Oliveira, colocaria o Rodrigo Souza no lugar do Luiz Felipe e colocaria o Elvis no lugar do Serginho, mantendo aí o Vitor Andrade e o Jean Dias. Ou você pode tirar o Vitor Andrade, colocar o Elvis, só que daí ficou uma equipe lenta, né? Com o Serginho, o Elvis e apenas o Jean Dias. Acho que ele vai manter o Vitor Andrade. Então, pensando um pouco com a cabeça do Alberto Valentim, talvez só o Dudu no lugar do Léo Oliveira, mas eu entraria com o Elvis e daria ritmo de jogo pro Rodrigo Souza como volante. Acho que ele vai acrescentar bastante, ele e Dudu, uma boa dupla, e aí você pode dar até um pouco mais de liberdade pro Elvis poder enxergar o G Dias, o Vitor Andrade. Em breve tem o Gé também, que ele vai ter que quebrar a cabeça, né? O Alberto Valentim. Ponte precisa de um centroavante, precisa de um camisa 9. A gente sabe que ele é artilheiro, então certamente o Gé vai ter um espaço aí neste ataque pontepretano. Deve chegar aí nas próximas rodadas. Pra gente fechar, a sua nota da primeira partida da Ponte Preta na Série C no empate contra o Figueirense? Nota 5, sendo que a minha média é 6, Antônio Lupe. Ficou abaixo hoje. Se fosse na escola, estaria de recuperação. Não passaria de ano. Você era bom aluno na escola, Gabi Castro? Eu era um... Fala a verdade, não pode mentir. Não, eu era um bom aluno com
Boas notas. Boas notas? Pois é. Não passava ali, tipo, na régua, né? Igual eu, por exemplo, que tirava 5,5 e arredondava para 6. Eu que era a média. passei um pouco de dificuldade com química no ensino médio. Certo. Química realmente é bem complicado, né? Tinha uma parte que tinha muita matemática, sabe? É isso. Mas tirando isso, boas notas. É isso aí, Gabi Castro. Gabi, obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Ótimo finalzinho de sábado. Semana que vem tem mais. Amanhã tem estreia do Guarani contra o Maringá. Jogo difícil também, Gabi. Finalista paranaense. Estarei acompanhando a estreia do nosso Bugre com as suas contratações. 8 contratações também, né? Sim. A Ryuta Takahashi, o japonês. Ele é tão bonitinho, fofinho. Você viu as fotos dele? Eu Dá vi vontade as de levar fotos. pra casa. Vamos ver se será titular ou não. Eu acho que não, viu, Gabi? Ok. E Palmeiras e Corinthians, quem leva? Seu palpite? Eu acho que o Palmeiras tá precisando do resultado mais do que o Corinthians. Eu sempre em clássico eu olho, né? Aquele time que tá mais desesperado. Então eu fico sempre com este lado. Acho que o Palmeiras dá a volta por cima hoje. Boa, Gabi Castro, bom final de semana. Semana que vem a gente se encontra. Parabéns a todos nós, um grande abraço e vamos acompanhar então a CBN agora com Palmeiras e Corinthians. E o último recado aqui, valeu, Gabi. O último recado é o seguinte, hein? Amanhã, às 3h30, tem a jornada esportiva do Futebol Globo CBN para a estreia do Guarani e Maringá. A bola rola às 4h. E depois, às 8h, tem decisão pro Vôlei Renata. Jogo contra o Joinville, quartas de final da Superliga. Primeiro jogo no Taquaral deu o Joinville 3-2. E o que isso significa? Que se o Joinville vencer jogando em casa amanhã, leva a vaga pra semi e tira da competição o Vôlei Renata. Caso o Vôlei Renata consiga a vitória, ele força o jogo 3, o jogo desempate, que está marcado para o dia 17 de abril no ginásio do Taquaral. Então amanhã, transmissão da CBN em dose dupla. Futebol com Carlos Cabela, Carlão de Freitas e eu, Antônio Lupe, nas reportagens de Guarani e Maringá. E às 8h, por volta das 7h30, abertura da jornada, tem Vôlei Renata e Joinville Vôlei Renata, porque o jogo é em Santa Catarina, narração de Marco Guarizo e os comentários da Renata Rondini. Vem chegando Oscar Ulisses, porque tem clássico, tem Palmeiras e Corinthians. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Fique na CBN, porque agora tem mais um jogão de bola pelo Campeonato Brasileiro. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Palmeiras, Corinthians, Oscar Ulisses. Vai começar o jogo já em Barueri, a torcida chega já quase que lota uma parte do estádio, a parte de cima tá vazia, mas é claro que nem acesso tá liberado aí pro torcedor.